Paz. Irmãos, nós estamos iniciando a nossa matéria de homilética 2, é a nossa primeira aula. Nós passamos pela matéria de homilética 1, entendemos a respeito do que é homilética, que é a arte de preparar sermões. Vem da palavra homilias, que eram algumas reuniões feitas em casas, a palavra vem do grego, através das reuniões feitas em casas, onde as pessoas expunham o seu pensamento. E no caso da Bíblia, quando a igreja iniciou no primeiro século, em Atos, capítulo de número 2, eles faziam suas homilias nas casas, pregando e anunciando a palavra de Deus. Temos poucos sermões registrados na Bíblia, como o sermão de Estevão, sermão de Paulo no capítulo 17 de Atos, de Estevão no capítulo 6 de Atos, e algumas orações no Velho Testamento que nos serve de base teológica dos homens que viveram no Velho Testamento, que, na verdade, algumas orações até parece pregação, de tão boa que é e registrada na Bíblia. Então, nós vamos falar um pouco a respeito do sermão textual. O pastor ele organizou a apostila de acordo com esse assunto a respeito do sermão textual. Sabemos que existe três tipos de sermões mais pregados, que é o sermão temático, nós estudamos na aula passada, onde se enfoca em dividir o tema para estar se trabalhando com esse assunto. O sermão textual, que nós vamos estudar nessa matéria, e o sermão expositivo, onde requer um pouco mais de esmero, um pouco mais de trabalho, uma dedicação a mais em estudar e explorar bastante o texto, e é um dos sermões que mais enriquece a igreja no conhecimento, do qual eu gosto bastante, tanto de pregar e de ouvir o sermão expositivo. E claro que nós tem pessoas que exageram em falar que, principalmente os tradicionais, que eles gostam muito de pregar o sermão expositivo, eles desfazem bastante do sermão temático, fala que sermão temático é algo que se só pode fazer se você estiver em pecado. O pastor que ele até fala que alguma vez na vida dele ele comete um pecado no ano de pregar um sermão temático. Mas é claro que eu sei que ele estava brincando, que contando que seja uma exposição bíblica, qualquer maneira que você dividir o seu sermão e o tema que você usar, ou seja, um temático, expositivo ou textual, é claro que se é Deus que está falando, é maravilhoso. Evidente que nós entendemos que o sermão expositivo ele dá maior estrutura para a igreja. E o sermão textual, ele ajuda bastante também no conhecimento da Bíblia, porque é uma exposição do texto, não requer tanto conhecimento como o sermão expositivo. O sermão expositivo vai te exigir um pouco de conhecimento do grego, se a sua mensagem é baseada no Novo Testamento, se ela é baseada no Antigo Testamento, vai requerer um pouco de conhecimento do hebraico, é, da cultura da época, da situação que estava ocorrendo. Se você, de repente, você vai estar falando de uma ocasião que envolve uma cidade, por exemplo, se você for pregar sobre o cego conhecido como o cego de Jericó, você vai ter que conhecer um pouco da história de Jericó, a geografia de Jericó, o que aconteceu com a cidade de Jericó. Então, um sermão expositivo requer muito conhecimento para se expor à Bíblia, porque não há como pregar um sermão expositivo e fugir do assunto. Por exemplo, aqui tem até um sermão textual baseado num texto que eu até já preguei expositivo no Salmo 23. E então, por exemplo, se você for pregar sobre o Salmo 23 de forma expositiva, você vai ter que entender bastante do hebraico, da cultura da época, da vida de um pastor, de como ele tinha que fazer para dar o melhor passo, para dar a melhor água, para que as ovelhas ficassem tranquilas, para que nada incomodasse a ovelha. O que quer dizer o vale da sombra da morte, o que quer dizer uma mesa preparada, tudo na linguagem do pastor. Então, esse tipo de coisa requer muito conhecimento. Já o sermão Mas textual, haja melhor, né, pastor não, com evangelista? certeza. Para mim é o melhor que existe, Para mim, entendeu? o sermão expositivo também é o melhor.
E como eu falei, eu gosto tanto de pregar como também de ouvir quando é exposição bíblica. Eu gosto. É, Nós e, por também. exemplo, quando a igreja utiliza o sermão expositivo para preparar estudos bíblicos baseados em livros da Bíblia, para poder expor a Bíblia no dia do estudo bíblico, a igreja ela é muito enriquecida espiritualmente no conhecimento da Bíblia. Evita também de falar heresia, né? Isso, que não pode divergir um pouco, às vezes, na interpretação, por haver algumas linhas de interpretação É, diferentes, principalmente do pentecostal para o tradicional, ou sim. pode divergir no ponto teológico, mas sempre vai estar expondo a Bíblia no seu fundo histórico e no seu fundo cultural e teológico. E é maravilhoso ouvir um sermão, claro, expositivo, como eu falei, não, não tem como desprezar, principalmente se a pessoa que está expondo a Bíblia tem um vasto conhecimento da Bíblia, ele vai enriquecer bastante o conhecimento do povo que está ali participando daquele culto. Mas no sermão textual, ele requer mais conhecimento do que num sermão temático. Que o sermão temático, por exemplo, você divide o tema e trabalha com o tema, você não precisa estar preso ao texto. Já o sermão textual, o próprio nome está designando que é baseado no texto, não tem como você fugir do texto. Não vai te requerer tanto conhecimento da cultura, do grego, porque tem sermão, como eu falei, o sermão expositivo, você tem que conhecer, às vezes, até da política da época, se você for expor a Bíblia, você vai encontrar nos evangelhos muitas linguagens que às vezes nós não temos conhecimento a respeito de moedas e de tantas coisas que você vai ter que pesquisar bastante. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, que é aquele que tem o ministério do ensino, que ele se esmerile nisso. Esmerilar é se gastar no ensino. Então, a pessoa que quer ministrar um sermão assim, ele tem que dedicar. Já o sermão textual requer também um conhecimento bíblico e de toda a Bíblia, claro, porque além dele estar utilizando o texto, ele pode utilizar outras passagens da Bíblia para comprovar aquilo que a pessoa está dividindo o texto. O Mas tem pastor. uns que vai muito longe, não. Traz muito texto e Sim, fica muito vago, você se a entendeu? pessoa fizer assim, ela acaba confundindo muito a mente do povo. É complicado hoje em dia as pregações, é por isso. O camarada começa falando de Adão e termina com João lá no Apocalipse, e Ai, você não meu entendeu Deus. nada. Ai, Então, sim. se ele vai falar de um assunto, por exemplo, aqui o pastor ele utiliza o texto do Salmo 23 e ele fala: Jesus é meu, seria meu pastor. Aí, no caso, ele coloca aqui assim: é como um verbo transitivo direto, ele é meu. Aí ele mostra, seja pastor, seja senhor, ou senhor é. Uma vez eu até preguei no Salmo 46, mas eu fiz toda a exposição do Salmo e eu utilizei o versículo 1 que fala que Deus é, utilizei o versículo, deixa eu abrir aqui que fica mais fácil. Inclusive, acho que o sermão está até nessa Bíblia aqui mesmo. Preguei no Salmo 46. Aí o versículo 1 eu utilizei que Deus é, e coloquei da mesma maneira que o pastor falou, que Deus é um verbo transitivo direto, ele é aquilo que nós precisamos. Se é para quem precisa de uma cura, ele é a cura. Se precisa de um lenitivo para a alma, ele é aquele que pode trazer conforto para a alma, ele é aquele que pode alimentar nossas necessidades. Seja o problema que for, ele é. Aí eu coloquei no caso, para aquele que está aflito, ele é fortaleza, para aquele que tem dificuldade, ele sempre é refúgio, para aquele que está sem aonde ir, ele abriga a pessoa. Coloquei para aquele que está passando por problema, que está a ponto de morrer, ele é o socorro. Então, eu fui explicando Então, o texto. nesse caso aí é o temático, né? Não, no caso aqui eu fiz a exposição do texto. Ok. Peguei expositivo. Aí eu coloquei que Deus é, mas eu dividi em três tópicos e utilizei todo o texto. Por Uhum. exemplo, eu fiz a exposição do Salmo 46. Eu preguei que Deus é no primeiro ponto. Aí eu fui do versículo 1 até o versículo de número 4. O versículo 5 fala que Deus está no meio dela. Eu coloquei que Deus está. Aí eu expliquei do 5 até o versículo.
coloquei que ele está no meio dela, expliquei do versículo 6 a seguir, e coloquei que o Senhor, ele é, ele está, e o Senhor faz. Ele faz, versículo 10, né? Que fala, ele faz. Aí eu expliquei o que ele faz no versículo 10, versículo de número 11. Então, eu fiz a exposição de todo o texto. No caso aqui, o nosso sermão, sendo um sermão textual, o pastor, ele. Eu vou ler primeiro a introdução aqui, irmãos, da apostila, que o pastor diz assim: a definição. Sermão textual é aquele em que as divisões são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. Ou seja, nós vamos extrair o sermão desse texto, que não precisa ser um texto extenso, pode ser um versículo ou muito, segundo alguns estudiosos, fala de 3 a 4 versículos, e fala cada uma dessa divisão é usada com uma linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Do próprio texto, você vai tirar o tema do sermão. A maioria das pessoas tira da primeira linha do texto que você leu. Ele fala: o exame dessa definição deixa claro que o sermão textual, as linhas principais de desenvolvimento são tiradas do próprio texto. Dessa maneira, o esboço principal mantém-se estritamente dentro dos limites do texto. O texto pode consistir em apenas uma linha de um versículo bíblico ou em um versículo todo, ou até 2 ou 3 versículos. A segunda parte da definição afirma que cada divisão deriva do texto, é usada como a linha de sugestão. Isso significa que as divisões sugerem feição, as feições e serem discutidas na mensagem. A definição ainda afirma que o texto fornece o tema do sermão, que indicará a ideia dominante da mensagem. Como nós falamos, você pode até utilizar um outro versículo, muito dois, como a nossa irmã Lúcia deixou bem claro, que às vezes você cita muito versículo, que eu lembro que há muitos anos atrás começaram a vender muita concordância bíblica, e as pessoas iam pregar, por exemplo, ele ia pregar Isaías 41, versículo 13. Assim diz o Senhor, não temas, porque eu sou contigo. Então ele pegava na referência bíblica, somente na época venderam muita Bíblia Thompson, e a Bíblia Thompson tem uma cadeia de referências no final muito vasta e boa, por sinal, e as pessoas não viam o que vinha no contexto do versículo. E eles simplesmente pegavam lá, não temas, e todos os versículos que diz não temas, eles utilizavam sem preocupar com o contexto que esse versículo foi usado. Simplesmente eles queriam usar a palavra não temas e citavam os versículos. Então, e acabava enchendo muito de versículos bíblicos relacionados a não temas, e o povo não entendia nada, que se tornava simplesmente uma citação de concordâncias bíblicas. Agora, quando você pega o texto e trabalha em cima do texto, como a introdução mostra aqui, o sermão textual, baseado no Salmo de número 23 e versículo de número 1. Todo mundo conhece o versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma das coisas interessantes que a nossa irmã Lúcia, como eu não sei as demais irmãs, irmã Lúcia, que eu conheço, a irmã Lúcia tem 15 anos, 15, não, 17, 15 anos, sim, tem 15 anos que eu estou nesse estado. Eu tenho 17 anos de América, mas 15 anos que eu estou aqui, e eu sei que ela fala inglês muito bem. A Bíblia, no inglês, quando se traduz, ela sai: o Senhor é meu pastor e não faltará. Ela não traz nada faltará, como no próprio hebraico. No hebraico não traz nada. Isso foi uma tradução que eles fizeram, possivelmente João Ferreira de Almeida utilizou a Bíblia, a Septuaginta, e também a Bíblia do latim, que foi a Vulgata Latina, e acabou acrescentando a palavra nada me faltará. Mas o texto, no sentido original, ele quer dizer que quem não vai faltar é o Senhor. Então, o pastor utilizou esse texto da melhor maneira, quando você coloca o Senhor pastor, ele vai colocar: Jesus é meu. Aí o primeiro ponto da mensagem, ele mostra que é um relacionamento seguro. Quando você entende isso no Salmo 23, que você vai entender, como eu falei, vai requerer um pouco de conhecimento da vida de um pastor, que aí, se você conhecer a passagem de João 10, e claro, conhecer também o contexto ali histórico e teológico, você vai entender que
a ovelha, ela confiava no seu pastor. Ela tinha o próprio texto fala que ela conhecia a voz do seu pastor, ela sabia que o pastor protegia. O próprio João, ele fala que, eu não sei se os irmãos têm conhecimento dessa passagem, às vezes as pessoas levam o termo, como lá está escrito, fala assim que lá mostra personagem, o pastor, a ovelha e o mercenário. E então, ou seja, como que era a vida de um pastor nessa época? Você talvez entendendo um pouco disso te ajudaria a pregar um sermão no Salmo 23. A vida de um pastor era, ele saía de casa, ele ajuntava algumas roupas e a sua alimentação para poder saber que ele conhecia onde tinha as melhores pastagens. Então ele sabia a distância e ele sabia quantos dias ele poderia permanecer lá. Então ele levava tudo aquilo que ele precisava na sua viagem até ele regressar. Porém, tinha alguns pastores que poderiam ter algum contratempo, e devido a esse contratempo, lhe causava algumas coisas que ele precisaria de buscar um lugar chamado aprisco, que eram alguns currais que as pessoas utilizavam para arrentar, ou seja, para alugar, e pôr suas ovelhas ali, talvez por um, dois ou mais dias, até que ele fosse onde ele precisasse e regressasse. Então, nesse período que ele tinha que sair, ele alugava alguém que era um mercenário. Hoje a palavra mercenário tomou um sentido pejorativo, mas mercenário era alguém que trabalhava por um salário, isso chamava mercenário. E é claro que o sentido até ocupa um lugar certo em falar que alguns pastores, alguns pregadores são mercenários porque só prega por dinheiro, não deixa de ser mentira. É uma realidade que hoje em dia tem sido uma vergonha isso aí. Eu não vou deixar isso para lá. E então ele alugava esse lugar e colocava ele um mercenário. Só que o mercenário só queria o dinheiro dele, ele era pago antes. Ele só queria o dinheiro. Ele não tinha nada a ver com se uma ovelha perdeu, isso era trabalho do pastor. Se um lobo viesse, ele não ia entrar na frente de um lobo ou de um coiote para poder salvar a ovelha de ninguém, ele só queria o salário dele. Então, por isso que lá fala assim que quando o mercenário vê vir um lobo, vê vir um inimigo, ele foge. Já o pastor, não. Aí Jesus fala assim: é que Uhum. ele era o bom pastor e ele era a porta das ovelhas. Por que porta? Porque esses apriscos, eles não tinham portas como os currais que nós vimos no Brasil, que a pessoa colocava num curral, fazia uma porteira e colocava. A porta desse curral era o próprio pastor, que tinha que ficar ali de vigia toda a noite até o dia clarear e ele poder tirar dali suas ovelhas. No caso do pastor, que só ia de viagem, não precisava de ir para algum lugar comprar nada. Se ele fosse de algum lugar comprar, é por isso que o texto fala que quando ele regressava, as ovelhas conheciam a voz daquele pastor. Conhecendo esse texto do Salmo 23, quando nós entendemos aqui que Jesus é meu, que não teria como nós localizar Jesus no Salmo 23, sem lembrar de João 10, porque o Salmo 23 está no Velho Testamento e Jesus só apareceu no Novo. Então teríamos que conhecer o João 10. Então, o Salmo 23, Jesus é meu, mostra um relacionamento seguro. Não que é aquele negócio de posse, é meu, mas é o reconhecimento de que realmente Jesus ele é algo na sua vida. Você tem um relacionamento com ele seguro. Você entende que ele é seu pastor, que ele cuida de você, que ele sustenta você, que ele vai dirigir a sua vida, vai te conduzir para o melhor lugar, vai suprir o melhor alimento, vai suprir a melhor água. Se você tiver que descansar um pouco, como era a vida de ovelha, ele vai estar ali cuidando. Se você passar pelo vale da sombra da morte, ele vai estar, que é da parte do Salmo 23 que mais me encanta, é que ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ou seja, ele é presente em qualquer situação. Nada pode impedir a presença de Deus na vida daquela pessoa que se coloca na mão dele como ovelha. Então, esse reconhecimento seguro, esse relacionamento seguro de reconhecer que Jesus é o nosso pastor, ele é aquele que nos alimenta da melhor forma e nos cura da melhor forma, e isso é maravilhoso. Então, nesse primeiro ponto da lição, nós reconhecemos isso, que há um relacionamento seguro com Jesus, porque em Jesus há segurança em todo o conhecimento que nós vemos no Salmo 23. Aí ele mostra um relacionamento pessoal. Quando você entende que você fala, Jesus é meu, ou o Senhor é meu, é um relacionamento pessoal.
é algo que você... É como se fosse o seu amigo, onde você entende que o próprio Jesus falou que eu não chamarei mais servos, mas sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas os amigos sabem. Então, ou seja, é algo que você compreende que é um relacionamento pessoal, é algo que você está próximo, que você entende que vai além de simplesmente uma amizade, que Jesus te conquistou para que nós colocamos o Senhor meu pastor, mas é nós que somos dele, é nós que pertencemos a ele. Mas de acordo com o Salmo, você entende que esse relacionamento ele foi feito uma reconciliação do homem para com Deus através de Cristo. Foi feito na cruz. Então, ele só quebra quando nós falhamos e não quando ele nunca abandona, ele nunca desiste. Inclusive, ele está sempre diante do Pai intercedendo por nós, porque nós caímos toda hora, falamos coisas que não devem toda hora, praticamos aquilo que é desagradável. Então, ele está sempre ao nosso lado. E mostra que ele é como eu falei, um verbo transitivo direto. Ele é aquilo que você precisa, mostra que é um relacionamento. Irmão Kleber, você desculpa eu te interromper, mas o verbo ser e o verbo estar são verbos intransitivos, não são transitivos diretos. Então, O verbo ser, tudo que vem após o verbo ser, indica uma qualidade. E quando vem um verbo e depois vem uma qualidade, esse verbo não é transitivo. Não, mas no caso ele não está com qualidade. Não. O verbo ser e estar são verbos intransitivos. Verbo transitivo é aquele que você pergunta, você comprou o quê? Comprei uma banana, comprei uma maçã, comprei uma casa. Esses são verbos transitivos diretos. Você precisa de quê? Preciso de dinheiro, preciso de água, são transitivos indiretos. Verbo ser, estar, são intransitivos. Eu não tenho minha apostila aqui, eu não sei quem colocou essa informação na apostila, mas essa informação está errada. Não, a informação não está na apostila. Ela não está na apostila, na verdade. Em termos de língua portuguesa, essa informação está errada. Não, ela não está na apostila. No caso, isso aqui sou eu que estou falando. A apostila quando você diz Jesus é o meu pastor, Jesus é o meu pastor. Esse meu pastor é uma qualidade que você está dando à figura de Jesus para você. Não é um objeto, porque quando você fala transitivo direto, você tá pensando em objeto. Quando não há eu falei verbo transitivo direto toda vez que eu repeti? Foi isso? Eu falei verbo transitivo direto toda vez que eu repeti? Você falou que verbo ser é um verbo transitivo direto. Ele não é, ele é intransitivo. Né? Então foi isso que eu confundi. O verbo ser estar é intransitivo, vamos colocar assim. Porque não, ele, depois do verbo não vem objeto. Não vem objeto direto nem objeto indireto. Vem um estado ou um lugar, um advérbio de lugar ou um estado. Eu creio que eu confundi a palavra, porque no meu sermão, eu posso até mostrar aqui que o meu sermão está verbo transitivo indireto. No sermão que eu fiz do Salmo 45. Não, ele não é transitivo nenhum. É intransitivo. Intransitivo. Ele é intransitivo. No caso, eu tinha até pesquisado meu sermão. Se você falar diante de uma professora de língua portuguesa, ela vai te corrigir. Então, é melhor você não falar mais isso no seu sermão. Salmo 23. Então, com certeza. Eu estou falando porque, no fato, eu até, quando eu utilizei, eu baseei no eu sou, quando Deus se apresenta para Moisés como eu sou. Então, eu posso ter confundido mesmo quando Deus fala eu sou, esse sou é intransitivo. Não, porque sim. É o verbo ser. Né? Eu sou quem? Eu sou Deus, eu sou seu pai, eu sou aflito, eu sou paciente. Então, é uma qualidade, um estado. Da mesma maneira como você disse, eu estou aflito, é uma qualidade, um estado. Eu estou em Nova York, é um advérbio de lugar. Entendeu? Então, nunca vem um objeto depois do verbo ser ou do verbo estar. Entendeu? Bom, fez até a gente lembrar do português, né? Eu tinha até esquecido dos detalhes da língua portuguesa. É o léxico, né, da língua portuguesa. Pois é. E no caso... Eu esqueci dos detalhes. Análise sintática da língua portuguesa. Não, mas foi bom. Foi bom que nós aprendemos, relembramos. Na verdade, eu tenho muitos anos também que eu não pego nada da língua portuguesa. Que eu estou falando que às vezes eu confundi, porque no meu sermão eu até coloquei certo. Demais. Foi quando eu estudei sobre como Deus apresentou eu sou,
Eu procurei no Verbo, que tem milhão de anos que eu não estudo, desde quando eu saí do Brasil. Então, eu devo estar confundindo aqui, porque realmente no meu sermão eu coloquei da maneira correta. Então, é intransitivo, É indireto. intransitivo. Então, deve estar Intransitivo, não é direto nem Nada indireto, ele é direto, nem direto. intransitivo. Posso pedir uma sugestão para Sim? até para irmã Sandy? Irmã Sandy, por favor, coloca para nós algum tipo, de repente um cartaz, alguma coisa que você escreva para nós, para a gente conseguir, quando a gente vai analisar, quando o verbo é direto e quando ele é indireto. Eu Ou acho que quando ele é ajuda a gente. transitivo ou intransitivo. Isso, direto, indireto, transitivo, Eu sabe? explico. Só quando, sim, Uhum. tiver, de repente, igual tem o inglês, é isso por causa disso, nananã, por causa daquilo, nananã. É mais Acho que ajuda simples, a né? nós, porque é uma dificuldade que eu acho que é só Tudo quando a tem. gente... É uma dificuldade de todos, eu acho. Verdade. Não é Eu acho fácil, que não. você Por favor. conhecer um pouco, né, da gramática, da análise Sim, sintática da língua portuguesa, quando você lê a Bíblia, ajuda muito. Foi Sim. quando nós fizemos aquele exercício de classificação das figuras de linguagem, Sim, né? Isso tudo faz parte e a Bíblia já é um livro tão difícil da gente compreender. E se a gente não tiver uma noçãozinha da nossa própria língua, porque quando eu leio, por exemplo, a Bíblia em inglês, eu fico perdida muitas vezes, Aí porque já no inglês eu acho mais prático, porque a é minha uma mente já é mais. linguagem antiquada, uma coisa de 1900 e bolinha. Eu falo para minha filha, eu falo, minha filha, se eu leio em português que você acha, mas é para ela, né, praticamente nasceu aqui, é mais fácil ela ler em inglês, mas A nossa Bíblia é no português, complicado, é importante a gente saber essas regras para a gente poder interpretar melhor o texto, seja ele qual for, né? Mesmo que não seja a Bíblia, né, com obrigada. certeza. Obrigada. Obrigado, irmã. No sempre às caso, ordens. amém. No caso da Bíblia, principalmente se utilizar a Bíblia de versão corrigida, as antigas é bem dificultoso para nós, a tradução da Bíblia de versão corrigida antiga. Ela dificulta bastante. Mas hoje em dia nós temos várias traduções bíblicas, principalmente atualizada que eu uso, e ajuda bastante. Então, irmãos, aqui o pastor coloca que ele é um relacionamento presente, ou seja, ele nós sabemos que Deus está sempre presente conosco. O próprio Jesus, ele terminando o Evangelho de Mateus, ele falou o quê? Eis que estou convosco até a consumação do século. Então, é outro versículo que poderia ser utilizado. As pessoas sempre utilizam o versículo falando que Deus sempre está conosco. Uns até gostam de falar em hebraico, Jeová, só que eu não entendo, é que as misturas de grego com hebraico falam Jeová chamar, que Deus está, Jeová chamar e mostra que Deus sempre é presente conosco. Jesus sempre está presente. Isso baseado no Salmo de número 23, que nós lemos que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pastor utilizou só a primeira parte do texto, o Senhor é, e ali ele baseou a respeito de Cristo, sendo Jesus o nosso pastor, mostrando um relacionamento seguro, cuidado, sendo ele colocou como o Senhor é meu, um relacionamento pessoal, e o Senhor mostrando um relacionamento presente. Isso traz uma total segurança na vida do cristão. Isso, se for pregar na igreja, você vai mostrar essa segurança para a igreja, esse cuidado, o que Jesus está sempre ali tomando conta da vida do povo de Deus. Outro exemplo que o pastor utilizou aqui, ele mostra a divisão também pode consistir em verdades ou princípios sugeridos no texto. Um texto de Esdras, irmãos, que eu gosto bastante, esse texto que o pastor utilizou aqui, Esdras 7, versículo de número 10, que Esdras diz assim, é o melhor escritor do livro de Esdras, fala assim, porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Na verdade, eu não falei no primeiro sermão. Todo sermão, irmão, além do texto, ele tem uma introdução. E, claro, se você for utilizar no primeiro sermão, você vai fazer a sua introdução de acordo com o seu tema. Você vai de acordo com o tema, sem precisar tanto de explicar o texto. Aqui no livro de Esdras também seria uma coisa, você faria a sua introdução de acordo com o seu tema, que está mostrando o ensino bíblico que excede. Então, você estaria
falando um pouco, uma introdução é algo pequeno, não pode ser longo, de 3 a 5 minutos, para estourar muito 7 minutos a sua introdução, esclarecendo para o povo que está te ouvindo, já deixa que a introdução já mostra, introduzir o assunto, você vai estar esclarecendo sobre o que você quer falar naquela manhã ou naquela noite a respeito do assunto para a igreja. Aí o pastor divide esse texto. Ele mostra que ele exige determinação. Esdras tinha disposto o coração. É claro que o texto aqui está mostrando que Esdras tinha dedicado, ele tinha entregado a sua vida em querer buscar a lei de Deus. Nós podemos dizer que é como que ele batalhou contra si mesmo para que ele pudesse dedicar um tempo em buscar a lei do Senhor, se dispor, estar por completo em estar estudando a palavra de Deus, estar buscando entender. Então, o pastor mostra aqui, fala assim, ele exige uma determinação, ou seja, tudo que, como se fosse o sermão pregado na igreja, que o cristão quer, ele tem que determinar na vida dele. Não aquela teologia antiga que os pessoal fala que você determina para Deus, de forma alguma. Nós determinamos para a nossa própria vida. Então, Esdras, o comentarista, o escritor bíblico, mostra que ele optou em dedicar o tempo dele nisso, em fazer essa opção. Então, ele dispôs o seu coração em buscar a lei do Senhor. O segundo ponto, ele fala, exige assimilação diligente para buscar a lei do Senhor, ou seja, estudar, esmerilar na lei, pagar, como podemos usar o tema, pagar um preço em estudar a palavra de Deus, em separar um tempo para Deus. Às vezes nós sempre vamos buscar desculpa para não estudar a Bíblia porque estamos cansados, a Bíblia está difícil de ler, trabalhei bastante e coisa semelhante. Então ele mostra que ele foi diligente, ele preocupou em buscar essa lei. E buscar a lei seria o quê? Estudar, debruçar-se na palavra do Senhor. E aquilo que não entende, buscar em comentários, buscar como amigo, em oração, e fazer com que você possa compreender a lei de Deus. Mas para compreender, tem que buscar. E hoje em dia, eu ouço bastante gente falando que gostaria de aprender a Bíblia como fulano de tal, que gostaria de ter o conhecimento como ciclano, porém eles não pagam um terço, não tiram um terço da sua vida, do tempo seu, para poder estudar como fulano estuda. Então, nós não temos como aprender a palavra de Deus se nós não buscarmos na palavra de Deus. A única maneira de conseguir compreender a palavra de Deus é buscando nela. Então, sermos diligentes, esmerilar naquilo que você quer, tirar tempo de qualidade para estudar a Bíblia. Se você não tem como estar dispensado, porque a nossa vida aqui é corrida, como nós falamos pouco antes de iniciar a aula, mas dedicar na palavra de Deus. Nada vai ser impossível se nós dedicarmos na palavra do Senhor. Então, esse era o propósito de Esdras no texto baseado, ou seja, ele buscou, ele foi diligente, ele não esperou nada cair na mão dele, como alguns falam assim, e são um povo pentecostal, irmãos. Eu gosto de falar porque eu acredito que todos aqui são pentecostais, principalmente o povo assembleiano. É aquele negócio, ó, eu não preciso preparar um sermão, porque quando eu chegar lá no púlpito, Deus vai, só eu abrir a boca que Deus fala. Se fosse assim, irmão, não precisava de Bíblia, não precisava da Bíblia ser escrita. Eu lembro que quando eu iniciei o meu ministério de pregação, tinha um pastor que ele sempre falava comigo, quem faz sermão, quem faz esboço, é o mesmo que levar a marmita pronta. Sangue de Jesus. Aí eu peguei e falei, mas me explica. Porque eu falei com ele, se eu trabalho em algum lugar que não serve comida, eu tenho que levar a minha marmita, não? Então, eu não estou entendendo a colocação do senhor. Aí ele falou comigo, irmão, o Espírito Santo não erra. Eu falei, eu concordo com o senhor 100%, mas eu erro, por isso que eu anoto, para mim não errar. Anoto tudo. Falei com ele, o esboço não é para o Espírito Santo, o esboço é para mim. Eu também. Então, não é para o Espírito Santo, é para mim. Por isso eu anoto. Então, eu vou buscar, eu vou dedicar, vou anotar aquelas coisas que eu acho importante
e vou passar para frente. Então, não é para o Espírito Santo, é para mim. E Eu esse acho, ô, irmão Kleber, evangelista Kleber, tem pessoas que realmente têm uma mente assim maravilhosa. Até as minhas escolas dominical, eu já levo meu laptop, cada tópico meu já vai comentado tudo direitinho. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que o Espírito Santo te esclarece, você é ser humano, e na hora lá você esquece de eu, quando pontos. eu também anoto, eu estou estudando na escola bíblica, me apareceu uma coisa, eu escrevo no canto da lição. Eu não escrevo bastante, mas eu sempre escrevo Escrevo no canto da lição. muito. Minha lição é toda esquematizada no laptop, eu levo toda. É ponto por ponto, toda explicadinha, aquilo que o Senhor me dá o entendimento. Eu acho que tem mais aproveito, você entendeu? Sim, Você deixa de falar alguma coisa e depois falar, esqueci, tá vendo? Era para ter falado. isso é verdade. A pessoa que tem essa vantagem de esquecer. E é claro que tem que anotar tudo. Eu, particularmente, como eu falando, eu faço o esboço para mim, não para o Espírito Santo. Eu E, também. e eu acredito sim que já aconteceu comigo de que eu preparei uma mensagem, cheguei no culto, Deus mudou a mensagem, Ele é da dono, qual né? eu preguei sem esboço, mas consegui pregar uma mensagem dividindo ela, porque foi Deus que moveu. Uhum. Ele quis mudar. Então, eu entendo assim. Agora, o pastor me avisa: você vai pregar mês que vem na igreja. E eu passo todo mês sem pegar na Bíblia, sem fazer nada, e depois eu quero que Deus me Não, use. só orando, falando, Jesus me dá uma mensagem, aí Deus te dá a mensagem. Só que você vai ter que estudar ela, né? Sim, irmã Priscila. Eu acho que a vantagem da gente escrever e anotar, depois que você vai ministrar, né? Você ainda pode acrescentar coisas que Sim, depois vão abrindo, sabe, um leque. E o Senhor, a palavra se renova todos os dias. Então a gente pode fazer até outras coisas, outras visões que vão além daquilo que a gente anotou. Por isso que é importante ter por escrito, né? é. Então, e as pessoas utilizam o salmo que fala, parece que é o salmo 80, 84, que fala: abre a tua boca que eu te encherei. Aí eles utilizam esse versículo para poder acreditar que se ele chegar no púlpito sem preparo, Deus vai usar ele. E outros é aqueles que utilizam o versículo que Jesus falou assim: e eu vos farei lembrar, o Espírito Santo vos fará lembrar. Porém, irmão, por exemplo, eu trabalho fazendo piso. Eu não sou mecânico de carro, então não tem como lembrar como que se monta um motor de carro, porque eu nunca estudei, eu nunca desmontei um motor de carro, os irmãos estão entendendo? Então é impossível o Espírito Santo fazer você lembrar de uma passagem do Velho Testamento da qual você nunca leu. É. A Então, não ser que Deus realmente, naquele momento, ele tem um propósito. Mas, igual você falou, mas se Deus te deu a oportunidade para você estudar, para você meditar, eu sou metódica. Eu, quando me dá uma coisa para estudar, eu gasto semanas e semanas e semanas estudando, pesquisando, estudando, porque eu estou ali ligado no trono de Deus, o Senhor vai falando comigo, isso aqui não tem necessidade, não precisa falar isso, quer dizer, eu estou estudando, mas ele me diz o que eu devo falar, o que eu não devo. Mas claro, estou lá estudando. claro, nós não podemos deixar de estudar e nem tampouco de orar para saber o que Deus realmente quer falar com a igreja. Porque É, também, às vezes, as pessoas têm muito conhecimento e ele prega a mensagem que ele quer e não aquilo que Deus quer falar. Que é pronto. claro que para quem estuda teologia e tem um ministério, fazer um esboço e pregar se ele tem um certo conhecimento, ele não teria tanta dificuldade. Porém, ele estaria simplesmente expondo um conhecimento dele, não sendo profeta naquele culto, naquele dia. É, Que além de sermos pregadores, e ensinadores, temos que ser profeta de Deus, saber o que Deus quer falar, porque ninguém melhor que Deus para saber o que a igreja está precisando naquele momento. O que determinadas pessoas, porque ele tem pessoas com várias situações na igreja que entrou naquele dia. Então, temos que estar ligado com Deus. E o pastor mostra mais aqui no segundo ponto a dedicação completa. Além de buscar, de colocar o coração em buscar a lei, ele também deveria cumprir a lei do Senhor. Ou seja, ele estudou, ele aprendeu, ele se dispôs a fazer isso, agora ele tem que colocar aquela lei em prática. Ele tem que viver uma teologia prática. A teologia, como a teologia sistemática, ele aprendeu. Se você observar as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo,
parece que o apóstolo Paulo até sabia que ia ser dividido daquela forma. Ele, por exemplo, aos Romanos, Paulo vai até o capítulo 7 de Romanos, teologia pura. Do capítulo 8, teologia prática. Ele começa a mostrar como cumprir aquilo que ele ensinou nos versículos anteriores. Você vai em Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, teologia. Do capítulo 4 ao capítulo 6, como cumprir aquilo que ele ensinou antes. Você vai em Colossenses da mesma forma, em Filipenses da mesma forma, até a carta a Filemão, que era uma carta pessoal, que o apóstolo Paulo estava só recomendando um escravo, ele ainda apresenta teologia e mostra que deve-se cumprir aquela teologia, ou seja, praticar aquilo que foi aprendido. Então, nós temos que entender isso, que nós aprendemos a teologia bíblica, mas temos que praticá-la. De forma alguma, nós podemos sair falando aquilo que nós não praticamos, não vivemos ou não temos sequer interesse de viver. Que é uma das coisas também que eu não concordo é quando a pessoa fala assim, mas fulano já caiu em pecado de, como eu vou falar, os pecadão que o povo se escandaliza, o pecado adultério, o roubo. Não, alguém que roubou, não quer dizer que quando ele voltou para Jesus, que ele reconciliou, ele não possa pregar sobre o roubo. O roubo continua sendo roubo, mesmo que algum dia ele roubou. E está na Mas foi Bíblia que é errado. E transformado. ele pode pregar contra do mesmo jeito. Aí a pessoa fala assim: mas ele é hipócrita. Não, se ele consertou, ele mudou a vida dele, não tem nada de hipocrisia. Hipocrisia é quando eu prego contra o roubo e sigo roubando, sigo sabendo, e a única coisa que eu estou fazendo é trazendo condenação maior sobre mim por pecar contra o maior conhecimento. Então, nós temos que E era viver o o problema dos cristão. fariseus, né? Os fariseus Isso. tinham muito conhecimento, se achavam muito santos, mas em parte eles guardavam a lei, mas em outras partes eles não cumpriam a lei. Então, eram hipócritas. E, acima de tudo, era a imposição de meios de salvação que não era através de Cristo, e, claro, aquela crença absurda de acrescentar coisas à lei. Se você vai no capítulo 15 de Mateus, você vai ver que nem sequer eles cumpriam a lei. O próprio Jesus disse que eles invalidavam a lei pelas suas tradições. Então, nós, irmãos, temos que entender a teologia bíblica e aplicá-la em nossas vidas. É por isso que ele fala que, além dele buscar, ele buscou, ele cumpriu a lei. Então, ou seja, Esdras ele não seria reprovado por nenhum ensinamento que ele deu ali. Se você observar, diz a Bíblia que um número enorme de judeus ficaram ali de pé diante de Esdras, ouvindo ele anunciar a lei do Senhor. E ele teve uma certa dificuldade, porque aquele povo que Esdras anunciava é o povo que veio do cativeiro babilônico, que nasceu no cativeiro babilônico, cuja língua era o aramaico, já não falava mais o hebraico. O hebraico era a língua reservada para os levitas, ou melhor, para os sacerdotes. Aquele povo que nasceu ali, da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, eles não tinham conhecimento, boa parte não tinha conhecimento do hebraico. Então, Esdras teve que fazer os targus, ou seja, fazer uma interpretação da lei do hebraico para o aramaico e transmitir para o povo. Então, por isso que ele buscou, ao buscar em tentar fazer essa transliteração, ele começou a aprender mais a lei. E ele teve um avivamento e quis transmitir esse avivamento para o povo de sua época. Então, além de buscar e aprender, ele aplicou na vida dele. É por isso que, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo e para Tito a respeito da separação de obreiros, os irmãos observam que Paulo fala para Timóteo assim: aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, pode almejar, não há problema almejar. É uma obra Sim. excelente, é algo grandioso, é algo Porém, maravilhoso. porém, Porém, ele mostra algumas qualidades que essa pessoa que quer enquadrar nesse episcopado deveria ter. Então, é algo pesado quando ele começa a mostrar. E uma das coisas que o apóstolo Paulo mostra, a primeira coisa é que tal obreiro, seja diácono ou presbítero, que eram os cargos que se ocupavam naqueles dias nas igrejas, que, como nós já aprendemos aqui, o pastor Luiz Peter falou que o que hoje nós temos como cargo nas igrejas da Assembleia de Deus, que é pastor e evangelista, isso são cargos impostos, mas biblicamente são ministério.
ministérios dados por Cristo. Então, um presbítero pode ter um ministério pastoral e ter o título de presbítero e estar pastoreando a igreja. Da mesma forma, um evangelista com o título de presbítero ou de diácono e está anunciando o evangelho em várias igrejas, como aconteceu com o próprio Estevão e Filipe. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo ele ensina que o presbítero, ou seja, o líder, ou a pessoa que estaria fazendo parte da liderança da igreja, ele tinha que ser irrepreensível. Irrepreensível no texto ali não quer dizer que ele era perfeito. Queria dizer que ele não pode dar motivo para que as pessoas achem defeito nele e o repreenda. Esse é o motivo. E ele fala ainda que seja irrepreensível para os de dentro e para os de fora. Então, a pessoa deveria ser alguém que cuida na sua vida espiritual para que ele não venha a ser reprovado naquilo que ele prega. O apóstolo Paulo fala que ele esmurrava o seu corpo, está em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, ele fala assim, ó, eu esmurro o meu corpo porque quando eu prego aos outros, eu não venho a ser escândalo e me contradizendo aquilo que eu preguei. Ou seja, ele falava que ele é como que se ele estivesse sacrificando o seu próprio corpo, lutando consigo mesmo, para que ele não venha a ser escândalo em relação àquilo que ele pregou. Por isso que aqui o pastor coloca que era uma dedicação completa, era algo pleno, ou seja, eu estudei essa palavra, então eu tenho que aplicar na minha vida, eu tenho que colocar em prática. Existe, se eu não estou enganado, eu não sei se aqui na escola tem a chamada teologia prática, que ela é baseada principalmente para os pastores nas cartas de Tito e Timóteo, onde mostra como deve ser a vida pastoral de alguém, de algum líder. Ele, baseado nessas cartas, essa teologia prática é dedicar a sua vida em aplicar todo o conhecimento que você usufruiu da Bíblia na sua própria vida, para que nós não venhamos a contradizer. Por exemplo, a pessoa vai pregar, fala que não pode ser fofoqueiro e são fofoqueiro. A pessoa fala que tem que amar e não ama, tem que perdoar e não perdoa. Então, é complicado. Seria muito fácil eu pregar na igreja que nós temos que perdoar, quando, na verdade, eu não tenho um coração perdoador. E se eu não tenho um coração perdoador, nós sabemos que o perdão com Deus ele é condicional ao nosso perdão, ao nosso semelhante. Está na oração modelo, conhecido como oração do Pai Nosso. Nós não conseguimos fugir disso. Então, por isso, devemos cumprir a lei. E o pastor mostra mais que a pregação é fiel. Ou seja, ele não desviou o seu ensinamento, ele aprendeu, aplicou e não fez como alguns pregadores que ele torce o conhecimento bíblico para agradar alguém. Ele tem que ser fiel naquilo que ele prega, naquilo que a Bíblia é. O apóstolo Paulo, na sua Mas segunda... acho que é para agradar ele mesmo, porque nem ele cumpre. Porque Mas, se ele cumprir. na verdade, não. Porque o cara, quando é hipócrita, ele põe o peso em cima dos outros quando ele não cumpre. Mas uma realidade que eu vejo é que quando as pessoas, nos dias de hoje, onde irmãos, eu estou falando da Assembleia de Deus, eu não sei das demais igrejas. A Assembleia de Deus, os pregadores tudo cobra para pregar. Esses pregadores renomados, todos eles cobram da Assembleia de Deus. E cobram preços absurdos. 4 mil dólares. Vem aqui, eles falam em dólar. 4 mil dólares, 7 mil dólares, 10 mil dólares. No Brasil, tem pregador no Brasil que está cobrando 50 mil reais para ir pregar. Os irmãos. Então, aí eu não estou brincando, irmão. 50 mil reais para poder pregar e cash. Ele não paga um centavo de imposto disso. Então, E é às um vezes absurdo. não tem graça nenhuma, porque muitos desses aí que tem nome, você fica, presta atenção. Igual há pouco tempo aí que essa pastora, whatever, que ela teve aqui na Tal das 300, que eu nunca fui, mas deve ter cobrado um absurdo na época. Para mim, me desculpe, eu escutei depois, eu não vi nada demais nas pregações dela de jeito nenhum. Entendeu? Então, também não pode, cobrando desse jeito, como é que pode ter a unção de Deus? Não tem nem como, é. Claro, a pessoa, irmãos, eu concordo, eu entendo que
Se a pessoa vive do altar, como diz a Bíblia, é quem é do altar que viva do altar. O obreiro é digno do seu salário. Quando o obreiro é digno do seu salário, é o obreiro que pastoreia. Existe o itinerante? Concordo. Eu não concordo com ele por preço. Isso eu não concordo. E às vezes eu vejo por outro lado. Mas eu continuo discordando do que põe preço, somente preço exorbitante. Às vezes, irmão, tem igreja que eles não são generosos. Eu estou sendo sincero que eu já preguei muito no Brasil, eles não são generosos. Já preguei em muitas igrejas generosas, já preguei em muitas igrejas que não tinham condição. Eu até a minha passagem, a gasolina, eu mesmo pagava. Não tem problema. Aqui eu já preguei em muitas igrejas que eu não cobro. Se me der oferta também, se não der, eu não dou nem aí. Eu não cobro nem gasolina onde eu vou. Então não tem problema com isso. Mas eu já fui em igreja, irmão, no Rio de Janeiro, que eles tiraram uma oferta na igreja uma vez para mim. Lá tinha mais ou menos, eu não estou exagerando, era uma sede enorme, com as 1.500 pessoas na igreja. E eu estava na cidade, na casa de um amigo meu que era de lá. Na verdade, eu preguei na congregação onde ele congregava, me chamaram para ir na sede, num trabalho do ciclo de oração. Eu fui, me colocaram para pregar, o pastor vice-presidente me viu pregando, me convidou para pregar à noite. Eu fiquei o dia inteiro na cidade e lá preguei à noite. Eu não cobrei nada. Ele que disse, irmãos, vamos tirar uma oferta para o pregador, para ajudar o pregador. E eu calculei, tinha umas 1.500 pessoas na igreja. Se cada um desse R$ 1, daria R$ 1.500. Só que até ontem essa oferta não chegou na minha mão, não, irmão. Estou falando sério. Eu terminou o culto, o irmão que era o tesoureiro não me procurou. Eu fui embora, entrei no carro com o irmão, fui embora. Ele falou, falei, irmão, deixa isso para lá. Eu não quero saber desse assunto. Nunca apareceu, estou falando sério. Mas a oferta foi pedida? Foi o pastor pediu a oferta, minha oferta foi tirada do caixa da Mas igreja. para onde que ela foi? Não, eu não sei isso. Eu sei que ela foi dada a saída no caixa da igreja também. A igreja hoje virou um comércio, Saiu do gente. caixa da igreja. Tem muita coisa. Eu estava assistindo, eu não sei se vocês ouviram falar daquele pastor no Brasil, Miguel Ângelo. Assiste aquele vídeo. Eu fiquei escandalizada. Eu falei, eu não acredito que exista isso no meio evangélico. Há muita coisa oculta que Deus, que é santo, conhece e a gente não sabe. O negócio Tem está muita feio, coisa. viu? O negócio está feio demais. Hoje tem muita coisa que, infelizmente, o povo não tem preocupação com nada. O apóstolo Paulo, irmão, pregando, enviando a sua carta ao povo de Corinto, na segunda carta, ele fala assim, versículo 1 e 2. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quando a pessoa, irmão, não é fiel à pregação, e voltando ao assunto de falar de cobrar preço exorbitante, são pessoas que ele prega de acordo com a igreja que ele vai e de acordo com a oferta que ele tem. Por exemplo, eu estou falando sério. Tem muitas igrejas no Brasil que eu não pregaria nelas. Porque se eu for pregar, eu tenho certeza que eu não duraria 10 minutos lá pregando. Eu não duraria 10 minutos. Porque de uns 5 anos para cá, eu dediquei a estudar as cartas de Paulo. E eu nunca apanhei tanto na minha vida como eu apanhei nesses 5 anos para cá estudando Paulo. E recomendo aos irmãos a fazerem uns estudos sobre a vida, sobre as cartas de Paulo. Você pega ali a Carta aos Romanos, que é um compêndio teológico extraordinário, mas a gente apanha tanto do capítulo 1 ao capítulo 7 que a gente chega a ficar tonto. Quando você vai para a Carta aos Filipenses, é uma carta bem amorosa, porém, você observa uma exortação, irmão, que o apóstolo Paulo teve todo o cuidado, mas tem uma exortação muito grande na carta aos Filipenses. Você pega aos Efésios, o apóstolo Paulo bate muito. Primeiro ele explica do capítulo 1 ao 3 toda a teologia do que Deus fez para nós. Aí no capítulo 4 a seguir, ele já inicia falando, eu rogo a vocês que vocês sejam longânimos, sejam pacientes. Irmão, você que deu essa aula para a gente, não foi? Foi você que deu Epístola Paulina?
Você Não, que foi deu, o não pastor foi? Luiz Prestes. Na época eu não dava aula ainda, não. Foi Foi o você, pastor não? Luiz. Foi não, Não, foi o pastor porque Luiz. quando eu fiz essa aula, nossa, eu achei que eu aprendi tanto com essa aula, mas tanto. Eu acho que, A gente assim, aprende. para mim, pessoalmente, em termos de conhecimento, foi a aula que me deu mais conhecimento bíblico. É muito Foi, bom foi Cartas as cartas de Paulinas. Paulo. As Eu cartas Estudar fiz, Paulinas, história. eu fiz a aula com. Eu achei que fosse você, foi o Não foi o pastor. pastor Luiz, foi o pastor Eu não, Luiz. fiz mas a aula. ele deu o trabalho. Eu fiz a aula, Isso. eu assisti várias aulas da Igreja Batista, de uma Igreja Batista no Brasil, sobre as cartas de Paulo, a informação era a mesma. Mas, assim, eu acho que eu aprendi tanto, e era tanta informação, foi um trabalho difícil que nós fizemos, eu acho, Muito. Sim, foi. Eu mas fiz um foi muito trabalho também. enriquecedor, foi muito enriquecedor. Eu Eu acho que tive, eu tive sorte que, como eu já tinha dedicado, desde uns 5 anos atrás, estudando Paulo, eu já estava mais familiarizado e me Isso, ajudou agora eu lembrei, isso bastante. mesmo. Você deu um monte de informação, porque eu estou achando que você deu aula. Eu É, eu lembro iria que eu, você deu dizer, muita informação para a gente também, eu lembro eu disso, ganho né? disso. eu iria Então, dizer, deixa eu estudar dizer Paulo, irmão. algo. Deixa eu dizer Como? algo. Sim. O pastor Kleber, ele sempre, na aula, ele dava um contexto histórico, ele falava de alguma coisa que acrescentava a aula. Acho que é por isso que a gente achou Na que era época ele que dava aula. Mas eu ele participei colocava umas bastante da curiosidades aula. no Fui meio da confusa aula que agora, achei ajudava até que você muito. que tinha dado aula, mas Mas não, foi o foi o pastor que pastor. eu participei Mas bastante eu junto lembro com que ele. você deu Isso. muita informação durante as aulas. Para Eu mim, participei bastante. sinceramente, foi uma das melhores aulas que eu fiz, assim, foi as cartas paulinas. Me É por enriqueceu causa do demais. trabalho, né, irmã Sandy? Me Fizemos ensinou muito, eu li, porque eu li todas elas, né? Eu li, eu ouvi outras aulas também, e achei assim, teve uma que eu fiquei tão encantada que eu li várias vezes a carta, coisa linda, maravilhosa. Eu nunca vi uma coisa tão linda toda a minha vida, muito bonita, Inclusive, o muito bonita. pastor não incluiu a carta aos Gálatas. No final, na última aula, ele lembrou. Ele falou, irmãos, alguém notou? Eu falei, faltou a carta aos Gálatas, que é uma das cartas que o apóstolo Paulo ele não tem dó. Ele inicia a carta falando assim, ó insensato Gálatas. Mas ele deu Muito justo. trabalho. Ele não tinha o material, mas as perguntas do livro de Gálatas foi dada. Sim, foi Foi dado, foi dado, dado. foi. Foi dado. Inclusive, a Foi. comparação do fim de Efésios com Gálatas, ele foi uma pergunta. Ele colocou, ele até pediu desculpa nessa aula, nesse dia, porque ele não acrescentou a carta aos Gálatas, mas o trabalho foi. Tinha. Então, E foi profundo. Para mim, Eu foi. acho que as pessoas não sabem quão profundas são as cartas de Paulo. São profundas demais, elas ensinam a profundidade da espiritualidade do ser humano. isso. Entendeu? Assim, se você lê com atenção, der a importância que ela tem, eu acho que é o resumo de tudo aquilo que Jesus Cristo quis nos ensinar quando esteve na Terra conosco. É como diz João Calvino, o apóstolo Paulo foi o intérprete de Cristo, não teve outro para conseguir interpretar tudo o que Cristo E ensinou, foi mesmo ele humano, não né? estando. E as cartas mostram o lado dele, de Isso, a discípulo segunda carta de de Paulo aos Jesus, Coríntios, e o lado humano dele como ser humano, o sim, sofrimento do ser humano, né? Por estar lutando para que a palavra de Cristo seja espalhada. Eu fiquei até com vergonha de falar que eu era crente. Depois. As cartas de Paulo me deixou assim para baixo. Eu falei, a que verdade, meu, vergonha, que realmente Irmã, a gente fica com vergonha. dolorido, dolorido com tanta informação boa e com tanta correção. Só um momento, meu filho. O sim, capítulo 5 da segunda carta da carta de Paulo aos Efésios, ele inicia falando assim: sede imitadores de Deus. Ele dá uma lista de coisas que. Aí tem uma parte, acho que é o versículo 16, que ele fala assim: que outrora nós éramos entenebrecidos, você vivíamos em trevas, mas a luz raiou para nós. Ele começa mostrando um monte de coisas que, quando nós deparamos com aquilo, dá para sentir vergonha, porque eu falo assim: eu não estou vivendo isso aqui. Eu não vivo isso aqui que o apóstolo Paulo ensinou. Sim, E as irmão. marcas, e as marcas pelo Evangelho de Cristo. Que vergonha, Pai, tem misericórdia de nós. eu só queria acrescentar assim, foi tão lindo o que ele escreveu e o que ele viveu na própria vida dele como exemplo, que nos faz refletir, nossa, hoje eu não faço nada.
o tanto que ele fez por amor à obra, um verdadeiro exemplo, né? De Yes. tudo, e além de tudo, ele sofreu grandes perseguições, e mesmo assim ele Muitas não perseguições. desistiu, ele continuou até o fim. É Só, lindo só na assim. segunda carta dá 3 listas de perseguições. Vocês E mesmo conhecem assim, ele o. continuava escrevendo e dizendo aos os clientes que estavam ali esperando: ó, não desista. Eu sei que eu vou vencer e vocês também vencerão. Então, assim, mesmo ele passando por dificuldade, ele ainda animava as outras pessoas que estavam lá do outro lado, que também poderiam sofrer, mas ele estava ali, firme e forte, sofrendo. Mas olha, gente, faça isso. É um verdadeiro exemplo, assim, para mim, de tudo. Eu Meu gosto Deus. muito das cartas. Tem uma irmã na minha igreja que me chama de paulinista. Dizendo que eu sou paulinista. Eu gosto também. E foi estudando Paulo que eu passei a me dedicar na pregação expositiva, porque é muita informação que o apóstolo Paulo dá para gente. Aí, voltando, a irmã, parece que a irmã Cindy falou alguma coisa, a irmã Sandy. Eu? Parece que Não, você tinha era falado outra, da caneta. era uma outra irmã que quis falar alguma coisa aí. Uma Não, outra não, é porque pessoa. a irmã Priscila estava falando, a irmã fez com a caneta assim, Foi aí a eu pensei que a Tati. irmã queria falar. Irmã Não, Tati, eu vou só acrescentar uma coisinha, então, já que me deu oportunidade. Eu acho que uma pessoa que não conhece a Bíblia, se lê as cartas de Paulo, ela se converte. Eu acho. não tem como Se não lê com converter. atenção, se converte. Não tem como a pessoa não converter lendo a carta. João também. Quando? Agora, eu digo, João também. João é um livro que qualquer descrente, ele vai ter muita pergunta no livro de João. O Evangelho de João, ele para mim é o evangelho que tem mais teologia na Bíblia, é o Evangelho de João. Ele é muito cristológico. O apóstolo Paulo, ele sempre, parece que as cartas de Paulo, ela combina todo o ramo da teologia. É Por lindo exemplo, Paulo demais. apresenta Tá Cristo em doido. Romanos, É mostrando maravilhoso. a soteriologia. Lá em Filipenses, Paulo mostra Jesus como a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Em Colossenses, ele mostra a suficiência de Cristo. Então, nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo, não tem como. O evangelista Kleber, mas olha só, por ele ter sido um judeu fiel, conhecedor das escrituras, não que Deus usa um conhecimento para revelar a grandeza dele, mas para ele foi muito, muito mais amplo por aquilo que ele conhecia, para ele descrever que realmente Jesus era o Filho de Deus. Entendeu? O Ele apóstolo teve um Paulo, encontro. o que dá a entender em Gálatas, ele passou 10 anos na Arábia, possivelmente Sim. revendo toda a teologia que ele aprendeu do Velho Sim. Testamento E e fazendo uma aplicando transição. em Cristo aquilo. De maneira que, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala que os Coríntios estavam, os sacerdotes, ou o pessoal do Sinédrio, que enviou aqueles supostos apóstolos, que não eram apóstolos, eles estavam com cegos, baseado na lei. Ele fala que eles estavam com o véu, que é no capítulo 10 de Coríntios, como Moisés usava o véu porque eles estavam embotados. Embotado quer dizer uma faca cega, que não tem corte. Da mesma maneira que eles não conseguiam ver a explicação espiritual do Velho Testamento. Porque ele Então, teve um encontro real com essa pessoa de Cristo. Ele também era. é Ele claro. também tinha o véu. Agora, irmão, como falando de pregação fiel. Quando nós, do último ponto do sermão do pastor, quando nós estudamos as cartas de Paulo, e nós olhamos para a igreja, o quadro da igreja hoje, bom, eu sinto vergonha. Quando eu olho a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4, não precisa ir mais longe, do 1 ao 4, é vergonhoso. Partidarismo na igreja, como lá tinha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros que eram os piores, falavam que era de Cristo, ou seja, eu não obedeço ninguém, eu tenho ligação direta com Cristo, eu só obedeço Cristo. Aí você vai para o capítulo 5, pecado escondido, e o povo se jogava ser tão maduros que eles não tratavam do pecado. No capítulo 6, problemas que as pessoas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, vou dar uma dica para os irmãos, é a carta mais fácil que Paulo escreveu para ser interpretada. Porque se você identificar o problema daquele capítulo, você consegue interpretar. Você consegue interpretar a carta com muita facilidade. Se Está você falando do identificar o caso problema. do adultério Não, lá. sim.
O que eu Mesmo. estou dizendo é que se você identificar o problema na carta de Paulo aos Coríntios, em cada capítulo, você consegue interpretar a carta com facilidade. No capítulo 5 é o caso do incesto, né? Que o rapaz possivelmente mantinha relação sexual com a sua madrasta. Então, o povo se orgulhava de achar que aquilo era normal e não tomou ocasião com o rapaz. O apóstolo Paulo teve que enviar uma carta falando que eles não eram, que não era para agir, que era para entregar, disciplinar o rapaz ou entregar ele para o diabo, que o A apóstolo Paulo carne, já né? tinha É feito isso. interessante, entrega a carne a Satanás para que o espírito possa ser salvo no último dia. Isso era a reflexão que uma pessoa que teme a Deus quando é disciplinado por alguma falha, ele tem e ele se Sofrer. arrepende. Tem uns que tem a cara de pau que não está nem aí. E fica lá o tempo que for disciplinado, quando voltar e segue do mesmo jeito. Mas no caso desse rapaz, o apóstolo Paulo até mostra que ele arrependeu. O capítulo 6, irmão de Coríntios, coisas que mais acontecem na igreja. Litígio, o apóstolo Paulo fala, olha, vocês sendo pessoas maduras que têm capacidade de julgar vai estar presente para julgar os anjos e vocês não conseguem resolver um probleminha dentro da igreja, tem que ir para os tribunais, escandalizar a igreja, irmão. Quantas pessoas escandalizam a igreja, levando o Muito. problema da igreja lá para fora? Então, eu estou falando, voltando para o assunto de uma pregação fiel, quando nós pregamos isso na igreja, irmão, nós sofremos, porque as pessoas acham que é muito duro, as pessoas não concordam com a maneira que você prega. Agora, não tem como pregar o apóstolo Paulo, irmão, as mensagens dele, passando a mão na cabeça de ninguém. O apóstolo Paulo nunca pregou que Deus vai dar chave para ninguém. Inclusive, eu acho que ele nunca falou de chave nos textos dele. Não vai dar chave, não vai abrir porta, não vai dar carro, é sempre aflição. Deus vai te honrar nas aflições, que o nosso negócio é no céu, não é aqui. Esse era o propósito do apóstolo Paulo, que as aflições do tempo presente, o apóstolo Paulo fala que elas não se compara com a glória que nos espera. E ele disse que era pequena. Agora, irmãos, vamos ser sinceros. Você vai na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele dá 3 listas de sofrimento. Passou naufrágio, sofreu 4 quarentenas de açoite, quer Pois é, dizer, isso que me fez eu para menos um, morrer. que quer dizer que ele tomou 195, 5 quarentenas, melhor, de açoite. Na primeira a gente já tinha desistido. Ele tomou 195 chibatadas, varadas. Foi afogado, passou fome, passou jejum, passou nudez, apanhava quase todo dia. Quando você vai no livro de Atos, o apóstolo Paulo tomava uma costa numa esquina e tomava outra costa em outra esquina. A ponto que ele tinha que usar de subterfúgio para não morrer. Ele criava uma certa polêmica, falava de ressurreição, aí os saduceus não acreditavam, criava polêmica com os fariseus, para que ele pudesse sair vivo. Apelava para a sua identidade romana, para que os soldados os arrancassem da mão daquele povo. Mas ele nunca desistiu. Quando o profeta Ágapo pegou o cinto de Paulo, amarrou a mão e os pés dele próprio e falou assim: olha, o dono desse cinto vai ocorrer a mesma coisa com ele para a cidade que ele vai. E ele disse: se tem uma coisa que eu sei que me espera, é prisões e aflições aonde eu vou. Agora, irmão, o profeta falou aquilo para ele. Será que nós iríamos? Olhou para o profeta com o pé e a mão amarrado. Falava, vou deixar esse negócio para outro dia. Não, Não vai a nada. gente acaba pensando assim, se fosse da vontade de Deus, eu não estava passando por isso. É porque É. Deus não quer que eu faça. Aí, quando eu falei, irmãos, a respeito dos pregadores do Brasil, como é dinheiro, é pago para poder pregar, eles pregam a mensagem que o povo quer ouvir. E eu falei, irmãos, que tem igrejas no Brasil, que eu estou falando sério, que eu não pregaria nelas nunca. São igrejas que eu sei que não tem compromisso com Deus, igrejas que não pregam a Bíblia, igreja que você vai para o YouTube, você vê mentira. Igrejas que está baseado em muitas coisas relacionadas à fé judaica, que nada tem a ver Oxe, conosco. Se você vai, o próprio judeu, verdade. irmãos, em si, quando ele vê um brasileiro ou qualquer outra raça pregando aqueles ensinamentos judaicos da Torá dentro da igreja dele, sem aquelas coisas, festa judaica, esse monte de coisa. Eu tenho amigos pastores, eu não sei nem o nome da igreja. Eles usam manta, eles fazem as festas, os holidays, tudinho. Eu falei, pra quê? Que É um fruto monte assim, tem? irmão. Tem. Então, tipo assim, os Ah, judeus têm nojo. Eu estou falando sério. Eu já ouvi, irmão, judeu é ortodoxo, judeus cabalistas, falar que eles têm nojo desse
movimento neopentecostal no Brasil. Um dia eu estava vendo uma igreja com os rapazes vestidos parecendo, sei lá, um pai de santo, não sei que negócio é aquele, com as roupas cheias de patente na manga, e a manga parecendo uma roupa de um comandante de navio, mas no mesma veste parecia uma roupa de macumbeiro. E eles rodavam e entrando com a Arca da Aliança. Ok, quer fazer uma Arca da Aliança? Então compra ouro, vai lá e reveste uma madeira de ouro de verdade, igual era a Arca da Aliança, que eu quero ver se vocês têm condição para isso. Aí entra com a arca de papelão ou de madeira pintada de amarelo. Eu não sei por qual motivo. Celebra a festa do tabernáculo, festa de Pentecoste, festa da Páscoa. Sendo É, que tudo isso foi substituído, né? Se ele realmente conhecesse a e Cristo, conhecesse a Bíblia, saber Isso que está nas cartas de Paulo, não está? tudo está na casa de Paulo. Tá na carta de E como eu Paulo. estou dizendo, eles não lê Paulo. Cancela a Mas tem um graça, né? monte de pastor aí que parece Cancela a que não graça, leu como as diz o cartas irmão de José. Paulo, que anda fazendo isso tudo por aí, eu acho. Entendeu? Não Não falo conhece, nada, irmão? quem sou eu para falar alguma coisa, mas entendeu? É o que eu falo. Ó. Eu entendo uma coisa. A glória do culto veterotestamentário é algo extraordinário. Quando você vê toda aquela pompa do culto do Velho Testamento, é algo que brilha os olhos. Você vê fogo, vê a dedicação que aquelas pessoas tinham ali em sacrificar o animal, em queimar aquele animal, o animal que era o holocausto, que era queimado completamente para Deus, isso é holocausto. Já o sacrifício era dividido entre a família e o sacerdote, e a família do sacerdote. O culto, quando você vai em Levítico, em Números, você vê que era muito bem organizado. As tribos, a tribo de Levi, e com o sacerdote, que o povo também confunde, nem todo levita era sacerdote. Sacerdote era só da família de Arão. Os demais aos levitas levitas. eram somente levitas. E cada um tinha o seu turno para trabalhar. E o turno, ele girava todo dia trabalhando para Deus, fazendo um culto a Deus perfeito. Tudo era perfeito, tudo era cronometrado da melhor maneira. Hoje as pessoas querem apresentar um culto baseado no Velho Testamento, mas de qualquer maneira. Por exemplo, você vai eu nunca vi uma presença de Deus tanto na Bíblia do que eu vi no livro de Levíticos. O livro de Levítico é o livro que mais mostra a presença de Deus. Deus está falando em tudo no livro de Levítico. A presença de Deus é grande ali. Eu estou falando que eu fiz uma exegese do livro de Levítico, então é extraordinário as festas, tudo, a presença de Deus. E o cuidado de Deus em colocar cada coisa na sua medida. Não podia passar e nem faltar a medida certa para uma erva de flor de farinha, para o óleo, a separação dos utensílios para fabricar o óleo para ungir o sacerdote. Não podia ter algo a mais e nem a menos. Se Mas não tudo tinha, tem sentido espiritual. A tudo tinha sentido verdade, espiritual. tudo tem sentido espiritual. Mas o melhor que eu vejo no livro de Levítico é a organização. É. Esses cultos que as pessoas carregam arco, usa quipá, usa talite, eles não têm organização, o culto não tem hora de terminar, o culto é uma bagunça, não tem Bíblia, não tem pregação, não tem ensinamento, não tem nada. Aqui, altalete. Isso é um culto que igreja evangélica. Então, por exemplo, quando você estuda Levítico e estuda Malaquias, o livro de Malaquias, irmãos, ele fala a respeito de culto. Esse é o livro de Malaquias. O profeta Malaquias está falando a respeito de culto. O profeta Malaquias inicia também com a palavra muito dura. Ele fala o peso da palavra do Senhor, ou seja, a sentença de Deus está para vir. Então, numa pregação fiel, o profeta Malaquias, para mim, foi o profeta que foi mais fiel na pregação dele. Existe alguns cultos, irmão, que Deus não está presente, porque não tem uma pregação fiel. Então, se não tem uma pregação fiel, Deus não está presente. O profeta Malaquias chega a mostrar que determinados tipos de culto ninguém aceita. Ele mostra lá que o Levítico mostra que tudo tinha que ser perfeito. Malaquias mostra que os homens traziam animais defeituosos e queriam sacrificar. E o sacerdote só utilizava a palavra não faz mal. Essa frase eu combino ela com a frase não tem nada a ver, citada por muitos cristãos. Os sacerdotes falavam não faz mal, os cristãos falam não tem nada a ver. Pode introduzir isso no culto. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí o culto vai acrescentando coisas que não faz parte de um culto, como tá de quipá na igreja, tá de levando a arca da aliança para a igreja.
é aquele louvor que nunca mais acaba. Inicia cantando e 50, uma hora e meia de louvor, passa para o pregador, ele prega 10 minutos, eles estão assim. Ó. A igreja não tem estrutura bíblica, não conhece Bíblia. Por quê? Só tem cantarola, cantarola, cantarola e cantarola. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Quando vós reunidos, uns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm língua, outros têm interpretação, têm revelação. Faça-se tudo para a edificação. Ou seja, quando reúne para o culto, uns têm salmos, cânticos da Bíblia, outros têm doutrina, que a Bíblia expressa, seja a doutrina de Cristo, ou a doutrina expressa no Velho Testamento, que na época do apóstolo Paulo, a Bíblia que existia é o Velho Testamento. Outros têm língua, ou seja, a manifestação de língua. Tem aquele que Deus manifesta e interpreta, se não interpretar, amém. Outros têm revelações, mas se faça tudo para edificação. Aí você entra na igreja, acontece aquele balai de gato todo, ninguém entendeu nada. E a única coisa que eles falam assim, foi uma bênção. Mas o que foi uma benção? O que você aprendeu? Ah, eu aprendi a carregar arca. Isso aí até o meu menino, um menino novo consegue carregar uma arca. Então, são coisas que não fazem parte do culto. Malaquias vai e mostra que o sacerdote, eles estavam levando o animal de qualquer jeito e ele falava, não faz mal. Aí o profeta fala assim, pega esse animal que vocês estão apresentando para Deus e dá para o governador para ver se ele aceita. Ou seja, nem o governador da cidade aceitaria os animais que eles apresentavam. Mas eles queriam apresentar o que era ruim, que o homem não aceita para Deus. E às vezes nós somos assim, queremos dar o pior de nós para Deus. Queremos dar o pior de nós. Aí ele fala assim: quem me dera se houvesse aí um homem que fechasse as portas do templo e apagasse o fogo desse altar. Resumindo, Deus falou: é melhor fechar a igreja do que me apresentar um culto de qualquer jeito. É isso que o profeta Malaquias fala. Só que o povo não entende isso. Voltando para o apóstolo Paulo, quando nós estudamos as cartas de Paulo, nós entendemos que temos que ser fiel na pregação. E ser fiel na pregação é mostrar como um culto deve ser feito. Cada igreja tem a liturgia de culto, porém o culto tem que ser bíblico. Não pode deixar de ser bíblico. E a mensagem tem que ser bíblica. Eu não posso, de forma alguma, ir pregar numa igreja que está fora dos padrões bíblicos, simplesmente porque eu ganho um cachê alto de 50 mil reais e eu mudo. Então, eu estou me vendendo. Eu estou me vendendo. E outra coisa, irmão, sabe o que eu vejo dos pastores da Assembleia de Deus, de alguns pastores? Que coisas que eles pregaram contra, que, é claro, não tem nem base bíblica, cabelo, maquiagem, calça. Só que eles pregavam em igreja que o povo tinha tudo isso. Mas quando eles voltavam para a Assembleia de Deus, eles pregavam duro. Aqui não pode ter calça, aqui não pode usar brinco, não pode usar batom, a irmã não pode fazer sobrancelha, a irmã tinha Andar que de bicicleta. andar de bicicleta, as irmãs tinham que ter até bigode. Mas na outra igreja que ele ganhava o dinheiro, ele pregava uma mensagem light, uma mensagem boa, aprazível. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso não é ser fiel como Esdra foi. O texto fala que ele cumpriu e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos, ou seja, ele queria pregar todo o conselho de Deus, todo o estatuto bíblico baseado na lei de Moisés, no livro de Josué, que possivelmente já existia, o livro de Ruth, o livro de Samuel, eu creio que já existia. Possivelmente o livro de Segundo Rei, Primeiro e Segundo Reis, e o livro de Primeiro e Segundo Crônica, é claro que não existia. Mas o livro de Ruth, de Josué até Samuel, de Gênesis até Samuel, eu creio que já existia na mão de Esdra. Então, Esdra pegou a lei de Moisés e quis aplicar no povo, ensinar para o povo que o povo não poderia apresentar qualquer coisa para Deus, que o povo deveria viver uma vida santa, não adulterar, para ter um convívio bem com seu semelhante, não poderia matar, não poderia idolatrar, e ele cumpria aquilo. Aí nós vamos pegar a Bíblia e vamos pregá-la para o povo, simplesmente para agradar as pessoas, porque nós queremos algo financeiro. Não estão compreendendo o que eu estou falando? Isso não é ser fiel. Mas irmãos, irmão, às vezes não é nem somente o lado financeiro que infelizmente atrapalha as igrejas, porque eu já vi, por exemplo, às vezes pastor querer agradar
e colocar pessoas para pregar, pessoas que não têm condição de estar pregando, entendeu? Sim. Eu ouvi uma pregação de um outro pastor, ele se intitula pastor, ele disse com todas as letras que João Batista perdeu a cabeça, que foi castigo de Deus porque ele tinha inveja de Jesus Cristo. O dia que ele falou isso, a minha boca caiu, o meu queixo caiu, e eu fui perguntar ao pastor principal da igreja, falar de onde saiu isso daí, porque ele ficou quieto na hora que esse pastor pregou isso, a igreja ficou quieta. Eu falei, ele falou assim, às vezes ele foi mal ensinado. Uau, mas você realmente permite que uma pessoa dessa vá lá na sua igreja pregar, passar uma mensagem dessa entendeu? Para os fiéis? Tem pessoas ali que são novas na fé, né? Pessoas que não têm conhecimento. Eu acho isso muito errado. Muito Depois que errado. aprendeu, não tem como tirar. Hoje eu estava ouvindo um pregador e eu nunca vi uma interpretação daquela no cego de Jericó. Mateus, uma vez um rapaz me perguntou por que Mateus fala que é dois cegos e Marcos e Lucas fala que é um cego. Falei, simples, meu brother. Tudo que você vê Mateus citando, por exemplo, Mateus cita que são dois cegos, Mateus cita que são dois endemoniados de Gadara. Mateus, ele andou com Jesus. Mateus era testemunho ocular. Então, ele escreveu o que ele viu. Ele não simplesmente, além dele ser, ele escreveu, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, mas Mateus viu o que ele estava escrevendo. Os irmãos estão entendendo? Marcos e Lucas colheu de fontes. Colheu de fontes. Alguns acreditam que Marcos colheu de Pedro, e o Evangelho de Lucas, mas é só ler os primeiros versículos, fala assim, olha, como muitos colocar nesses dias o que Jesus fez, resolveu colocar em ordem, eu resolvi colocar também, e eu pesquisei. Lucas mostra que o seu livro foi construído, claro, inspirado pelo Espírito Santo, através de pesquisa. E quando Lucas pesquisou, talvez com Pedro, Mateus, João, seja quem quer que seja, e ele destacou que aquele endemoniado de Gadara, ele é o que mais se destacou, talvez era o que rebentava as correntes, é o que queria matar, o que queria fazer, o que machucava pessoas, ele resolveu escrever sobre ele. O cego de Jericó é o que gritava, é o que se destacou, o filho de o Bartimeu, filho de Timeu, é o que ele quis escrever sobre ele. Mateus simplesmente não deu o nome de ninguém, como ele era testemunho ocular, ele escreveu dos dois. Ele não ia escrever sobre um, e ele estava escrevendo para os judeus. Detalhista escreveu, são dois cegos. A história foi alterada? Não. A história continua a mesma. Quem conhecia a história sabia que é dois cegos. Porém, aquela literatura estava fácil de entender que alguém escreveu a respeito do cego que destacou. Mas, porém, hoje eu ouvi o camarada falando, Jesus não curou nem dois e nem um. Jesus curou 4 cegos. Eu falei, como que conseguiu? Eu falei isso. Porque o Evangelho de Mateus fala que Jesus estava entrando em Jericó. Marcos e Lucas falam que ele estava saindo de Jericó. Eu entendo que Jericó, existia 2 Jericó. Para quem não sabe, o pastor Luiz Prestes talvez já explicou, mas existia 2 Jericó. A Jericó que foi destruída por Josué, ela não, a segunda Jericó não foi reconstruída no mesmo local, ela foi reconstruída ao lado. Porém, a geografia era a mesma, o terreno era o mesmo. E talvez Mateus, falando que Jesus estava passando por toda Jericó, ao entrar em Jericó. E Lucas, mas Marcos resolve escrever que ele estava saindo, porque talvez estava saindo da Jericó antiga. Então, não tem contradição nenhuma. Só que ele fala que Jesus curou um cego na entrada, 2 no meio e 1 na saída. E eu não sei como que leu isso na Bíblia. Os irmãos estão compreendendo? E como a nossa irmã falou que João Batista perdeu a cabeça, tem inveja de Jesus, eu também não. Eu nunca Porque tinha inveja, tinha raiva, que Jesus não foi socorrer ele, que eu ele nunca mandou falar. consegui ler isso na Oh, my Bíblia. God, eu falei, Jesus Cristo, eu tenho que ficar quieta, porque é Bom, difícil. eu já pastorei a igreja e eu falo, eu sempre convidei pessoas na igreja que ou tinha que ser conhecido mesmo, de alguém que eu conheço e que é responsável, ou então eu conhecesse. Se fosse assim, ouviu falar do fulano, vão trazer para pregar, eu não levava. Eu tenho que conhecer ou saber de alguém que é responsável, que é bíblico e que conhece. Se alguém Esse que gosta. pastor integrou-se na igreja, né? Na igreja que eu frequentei muitos anos, fui batizada.
E parei de ir por causa de COVID e agora porque moro muito longe e para mim fica perigoso sair de noite, a igreja de noite. Mas, enfim, é um pastor que ele foi acrescentado né, aos membros da igreja e tal, e foi incorporado ali. Mas uma Mas o pessoa que problema é que, prega uma coisa dessa, que tipo de pastor é esse? Eu não entendo isso, o problema é que entendeu? hoje em Como que dia não se se consagra um passa, pastor desse? não se passa para averiguar qual o É muito estranho. pensamento da pessoa em relação à Bíblia, qual é a sua linha teológica. Simplesmente, infelizmente, que na América as pessoas querem ouvir novidade, parecendo que estão em Atos 17, lá em Atenas, que fala que o povo não buscava outra coisa senão de ouvir uma novidade. Quer ouvir o cara que revela o nome, o cara que revela a chave, o cara que revela seu CPF, e esse tipo de coisa. E quando a pessoa vem para a igreja, eles não preocupam saber, eles estão simplesmente querendo um número de pessoas na igreja. Irmão, é bom vir pessoas para a igreja, gente, sim, mas aquela pessoa que chegou, ela tem que ser abraçada como cristão, mas ela tem que entender e se adaptar ao jeito da igreja e ver de pouco como que é o ensinamento dele. E se errou como pastor da igreja, tem que corrigir. Não, irmão, João Batista não tinha esses problemas, não. João Batista, o próprio Jesus falou que ele era o maior de todos os profetas. Como que alguém invejoso é maior que todos os profetas? Só se for maior na inveja. Estranho. Como que seria isso? Se o próprio Cristo deu testemunho dele, será que Cristo não teve conhecimento disso? Perdeu a divindade dele e não conhecia sobre o pensamento de João Batista? Então, o problema é acrescentar o que não está na Bíblia, quando as pessoas querem enfeitar onde a Bíblia não fala. Eu aprendi uma coisa lendo um livro de Hernandes Dias Lopes, que ele diz: onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvido. Então, nós não podemos passar além do que a Bíblia apresenta. E quando nós não somos fiéis no ensinamento bíblico, é onde começa a surgir as heresias, a infidelidade em torcer a palavra de Deus para se sentir bem com alguém, querer dar oportunidade, como a irmã falou, para todo mundo fazer as coisas na igreja sem ter conhecimento daquela pessoa. E depois que a pessoa falou, todo o ensinamento que sai da boca de alguém na pregação ou no estudo, ele tem um alvo. E o alvo é o coração dos ouvintes. Depois que entra ali, não tem como sair. Não tem como sair. E uma das coisas eu entendo, a pessoa aprendeu de um jeito, ele tem certa dificuldade de mudar. Só que, como nós somos crentes maduros, temos que estar propensos à mudança. Eu aprendi muita coisa, irmãos, errado na minha caminhada com Cristo. E eu fui aprendendo depois de pastores, de amigos, na Bíblia, lendo o livro, e entendi que eu precisava de mudar meu conceito teológico. E eu não tive dificuldade com isso. Eu não tive dificuldade Irmão, com isso. desculpa, tá? Eu tô sem tá, eu não estou, no momento eu não sou membro em nenhuma igreja. Eu até visitando uma igreja. Não vou dar nome aos boi. É, por ética, eu comecei no CETAGAP, quando começou. Hoje é o Berea. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, e depois que a gente estudou principalmente o livro as cartas paulinas, a mente da gente, tipo, abre. A gente é salvo de novo, a gente fica constrangido com as coisas que a gente faz, a gente fica constrangido com o jeito que a gente vive. A irmã falou Essa é a que é verdade. salvo de novo, falou tudo. Salvo de novo, porque eu falo que seja verdade. Então, aí eu tô visitando essa igreja. Duas coisas, irmãos, que eu vi acontecer lá dentro, que eu, tipo, nossa, eu ouvi irmãos, pessoas que estão lá dentro, que são membros da igreja, falarem da nova ordem mundial como se fosse uma coisa. É uma coisa que Jesus está mandando, é uma coisa que vai acontecer, porque Deus colocou para acontecer, é uma coisa que vai ser boa para a gente. Segunda coisa que eu ouvi lá dentro, de 2023 vai ser um ano abençoadíssimo. Terceira coisa que eu ouvi lá dentro. 2023, se prepare, porque Jesus vai fazer pedidos inusitados para vocês fazerem. Tipo, pegar seu salário e dar para missões, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Como que eu saí de lá? Eu saí de lá, tipo assim, pasma, com a vontade, tipo assim, de falar assim, meu Deus do céu, onde é que esse povo tá? Fui de novo, Santa Ceia, domingo, que meu menino gosta muito de ir lá. Aí a minha colega falou assim, toma Santa Ceia,
no meu coração, eu falei assim, Senhor, eu não vou tomar, porque eu sei que eu já vou pecar, porque eu sei que o que ele vai falar ali, eu sei que não é verdade. Eu, tipo assim, sabe? E fica isso na minha cabeça. Qual que foi a pregação? Ah, Jesus não é gênio da lâmpada. Tipo assim, Jesus não é gênio da lâmpada. Gente, eu escrevi. Todas as pregações dele eu escrevo nos meus notes, só para depois eu ficar vendo. Ah, Jesus faz milagre na sua vida depois que você declara falência. Falência de quê, meu Deus? É umas coisas. E o povo lá fica, ó, Mas ele batendo fez na vida palma. de Zaqueu, e Zaqueu continuou rico. Eu não entendo. Falência de quê? Meu Deus do céu. Aí, tipo assim, irmãos, a gente tem que estudar a Bíblia mesmo. Depois das cartas paulinas, eu concordei com tudo que a irmã Sandy falou. A gente abre a mente da gente do que é salvação, do que é orar, do que é jejuar. Eu não sabia jejuar, aprendi a jejuar. Eu vou para a igreja desde os meus 13 anos, tá? Eu já passei em Maranata, eu já passei na igreja presbiteriana, eu já passei na igreja batista. Minha maior frustração foi na Maranata porque Deus nunca falou que eu podia batizar e eu estava fazendo tudo certinho. Então, assim, foram coisas que eu passei que quando hoje eu estudo, eu fico assim, meu Deus, só faltou o narizinho de palhaço aqui. Quanto mais estuda, pior fica, irmã. Irmão, você falou tudo. Você falou tudo. Tem lugar que você tem que ficar assim, ó, com a boca fechada. Já perdi amizade. E a gente falou comigo assim, você tá muito fanática. Eu, graças a Deus. Já fui na igreja que era talite para todo lado. Jesus, irmão. Aí, Não, se você gente. perguntar assim, para que serve o talite? Ninguém sabe. Pergunta para que são aquelas cordinhas penduradas no talite, que é os tecidos, ninguém sabe. E o povo só usa o talite, que é um manto, que é até bonito, né? O manto da Muito oração. bonito, Mas aquele talite que é o símbolo de humilhação, que é aquele colete que usa embaixo, e não vê ninguém usando, porque ele não é bonito, ele é feio, então ninguém usa. Só usa o Fantasia, né? bonito, bordado. Todo mundo vai fantasiado pro culto. E no Brasil deu uma onda dos talites, está sendo amarrado tipo uma faixa de Miss Brasil, grampeada lá. Meu Deus Bom, do céu. são coisas que. Bom, eu entendo uma coisa: existe. Deus, ele abençoa qualquer tipo de igreja que glorifica o nome dele, que anuncia Cristo como o único Salvador, e o centro é a Bíblia. E eu entendo que, como eu já falei nas aulas passadas, na outra matéria, que existe aquelas pessoas que têm dificuldade no conhecimento bíblico, que não frequentou uma escola teológica, que às vezes tem um conhecimento da Bíblia, talvez tenha dificuldade na língua portuguesa para interpretar, mas prega na unção e não prega bobeira, porque ele tem uma intimidade com Deus. Verdade. Então ele prega com simplicidade, mas cheio do poder de Deus. Irmão Mas hoje Cleber, em dia o pessoal está inventando coisas e achando que vai estar mais perto de Deus, para atrair Com coisas multidões. materiais. Acha que a Isso, matéria vai aproximar de Deus. É o talite, não sei o quê, irmão a Cleber. nora no altar, é isso e esse aquilo. tipo de coisa. Leia Paulo e vai descobrir que nada disso leva a Deus. Correto? Irmão José, Sim, você conhece o Youssef Akiva? conheço aqui. E Conheço. Youssef Akiva, um dia Conheço ele desse, pessoalmente. ele me fez cair o queixo, rapaz. Ele vem falando agora que Jesus não é Deus. Ele desviou, para falar a verdade. Que Quem é? coisa! Youssef José Akiva. Paquiva. Ah, não, ele é muito polêmico, Ah, não, muito meu. polêmico. Ele uma vez pregou que Davi era filho bastardo. Falei, santo Deus, Mas falei, não, vou ter apesar, que ir irmão, lá. que tem muita gente pregando isso, não é só ele, não. Isso é uma teologia antiga, é a falta de conhecimento do Bíblia, que fala que Davi ele era filho de outra mulher. Simplesmente que lá o versículo está escrito assim: em pecado me concebeu minha mãe. O que o Davi está querendo falar no Salmo é que, olha, eu trago na minha vida a queda de Adão também, ou seja, do mesmo jeito que a minha mãe traz a queda de Adão, também traga. E esse é o texto. Eu trago a natureza caída de Adão sobre mim. Nada Ó, mais. aonde que eu estudo com Em meus pecado grupos me de concebeu minha judeus, mãe. os Hã? meus grupos de judeus têm uma interpretação um pouco diferente, fala da história de Davi, não como bastardo, mas uma história que é parecida, Lia, sabe, eu não vou falar que ela é grande, assim, do tamanho que eu nem comento com os outros, assim, eu acho muito interessante, mas eu não gosto nem de comentar, porque não vai trazer fruto nenhum, entendeu? Mas esse aí que ele está falando, Yosef, eu tive que ir na página dele quando ele pregou essa pregação, falando que
que Davi era um filho bastardo, eu dei para ele três razão lá, dei algumas referências de que muita gente fala que ele é um judeu, mas não é um judeu praticante. Uma coisa é você falar que você, igual eu falo assim, eu sou mineiro, mas nunca vivi em Minas Gerais, Nunca entendeu? comeu um frango quiabo, não é mineiro. Entendeu? Então, Yosef assim, Akiva tem uma igreja em São José dos Campos e ele prega o judaísmo, aquilo que ele é. Ele já foi da nossa igreja, já quem pregou é? muito na igreja Plenitude do Trono de Deus, da qual eu fazia parte. E eu saí dessa igreja por conta que eu vi muita coisa errada lá dentro, Quem antes é? de vir para os Estados Unidos. Yosef Yosef Akiva Akiva, também. a igreja dele é em São De José dos quem? Campos. O Você- nome. Yosef a Akiva. igreja O Yosef. Aham. do Yosef, em São José dos Campos. Eu vou ver Mas aqui, diz que depois eu agora ele ponho o está endereço dele. parado. Agora ele não está com igreja nenhuma. Ele tem uma Pastor Luiz igreja, fala que sim, ele é agora eu não sei. prosélito, que não é judeu de sangue, que ele é prosélito. Apesar que isso não muda, irmão. Judeu de sangue, prosélito. É, Se ele pregasse a Bíblia, tá seria uma cheio de benção. gente errada Mas na sabe qual é o terra. problema? É que o pessoal, o Yosef Akiva, eu já ouvi o testemunho dele, ele era cabalista, ele era judeu cabala e seguia alguns outros ramos, ele era apreciador de alguns outros ramos do judaísmo. E então ele nunca se libertou completamente dessas questões do judaísmo. É muito difícil a pessoa não deixar Jesus entrar na vida, mesmo como foi os E a primeiros cabala é um cristãos. perigo, né? A cabala é um perigo que o homem vai imaginando, ele acaba colocando ele mais no centro do que Deus. Ele imagina coisas terríveis, entendeu? A cabala é um perigo. Eu até gosto de algumas coisas, mas ela é um perigo. Ela é um perigo. A verdade é que hoje em dia está complicado. Então, a fidelidade à pregação, irmão, de acordo com o texto de Esdras 7:10, é, a dedicação que nós temos em estudar a palavra de Deus, em aplicar em nossas vidas, tem que ser a mesma para anunciar a palavra do Senhor. Não nos vender por nada, não trocar a palavra de Deus, ser infiel à palavra de Deus, como nós lemos o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, que ele fala que ele não foi infiel, ele não adulterou a palavra de adulterar é alterar. O termo ali no grego é um termo usado para as pessoas que utilizavam um pouco de água no meio do vinho para dar volume no vinho e vender o vinho na época com um pouco de água. Então, as pessoas compravam vinho falsificado do período do início da história da igreja. Então, alterar ou adulterar o evangelho é você mesclar o evangelho com certas mentiras, de acordo com a filosofia. Você mistura mentira com a verdade e as pessoas não sabem qual é qual e compra tudo. Um dos Kleber, pregadores, mas eu sempre falo, eu tenho uma admiração, tinha uma admiração muito grande por ele antes e oro muito a Deus para ter misericórdia dele. Eu espero que um dia ele volte e seja o homem que ele foi. Mas se você observar, ele mescla mentira com verdade e engana o Quem? povo. Caio Fábio. Ah, Ele, ele ele, era uma ele era benção. um excelente, um dos Ele era maiores uma pregadores do bênção, Brasil. mas ele deixou. Mas é isso que eu falo, as pessoas às vezes caem, justificam o pecado, e ali ele vai querendo achar versículo bíblico para justificar as suas atitudes, porque ele não quer se arrepender, ele não quer mudar, entendeu? É uma coisa que eu falo, é aquele que deseja o episcopado, seja marido de uma só mulher, e retém bem a palavra da verdade, reter realmente é viver conforme diz a Bíblia, não do jeito que eu quero que a Bíblia encaixa na minha vida. Então, Claro. é isso que aconteceu. Eu gosto muito dele também, mas, infelizmente, ele é a sombra daquilo que ele foi. Ele, na verdade, acho que nem sombra é mais. E o problema é esse, é mesclar a verdade com mentira. E quando você mescla a verdade com mentira, a facilidade de enganar o povo é muito grande. Então, Muito. nós temos que tomar cuidado de ser fiel às escrituras. Não nos irmão Kleber, vender. Sim, irmão Zé. hoje a questão, um dia eu dei um exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, um pastor, a verdade hoje, bíblica, ela tá o seguinte, ela foi diluída, é igual você chegar no mercado, você vai achar leite puro, 1%, 2%, é cair, se você, aquele que acostumou a tomar o leite puro da palavra, ele não aceita as demais. Agora, quando você pega pessoas que consumiu aquilo, 1% da verdade, 2% mesclado, ou leite com as água,
quando a verdade chega, ele não suporta. Isso é verdade. Entendeu? Igual você. Quando precisou mudar, você mudou. Entendeu? Você Uhum. assumiu a verdade que é da Bíblia. Hoje você não aceita mais a mescla. Entendeu? E se você chega para pregar o evangelho verdadeiro, entendeu? Aonde o falso se enraizou, você é rejeitado. Mas não importa, irmão José, é importante, se der a oportunidade, prega. Os que tiver o coração aberto para receber, vai receber. Os que não quiser, aí é problema de cada um. Eu já vi caso da pessoa, você tá falando, ele corta o seu microfone. Não, nunca cortou o meu, não, mas Eu já vi cortar, já vi cortar. se tiver a oportunidade para ministrar, eu ministro. Porém, eu procuro, de uma maneira melhor possível, né, se é uma palavra de exortação, mas que tenha amor, né? Porque também não adianta a pessoa querer exortar e não tiver amor. A gente tem que ter amor. Agora, o que tiver o coração aberto, ele vai reter e vai guardar. Agora, os que não tiver, fazer o quê, né? Eles rejeitam Eu completamente. já já falaram comigo, já criticou, e eu continuo pregando do mesmo jeito. Eu não mudo, não. Eu Já prego. também, I Vai don't me care. engolir, vai ter que aguentar. Porque, como eu já falei, um dia eu falei, irmãos, eu aprendi com Paulo, não tem como mudar. E eu bato muito na tecla, irmão, de culto. É uma das coisas que me adoece na América. Eu bato muito na questão de culto e como a nossa irmã sempre falou, de pregadores que vêm. E toda vez que vem um pregador na nossa igreja que ele fala asneira, eu lembro quem convidou e falo, fulano convidou, dou nome, eu sou assim. Dou o nome e falo o nome da pessoa. Eu ainda brinco assim, eu vou dar a primeira letra do nome do fulano e falo o nome dele com o sobrenome e tudo. E ainda falo, tá gravado aqui. Os irmãos quiserem ver a escola bíblica minha, vai ver lá eu dando nome de igreja. E ainda falo, se quiser processar, processa. E dou o nome de quem trouxe o pregador e tudo. E fala, você trouxe, ele falou isso e isso, não tem base bíblica. E eu já falei com o pastor, se o senhor me deu a área acadêmica da igreja na minha mão, que o senhor, se o senhor me refutar com Bíblia, eu vou aceitar. Se não, tira da minha mão. Porque eu não estou aqui para ensinar uma coisa e vir um pregador de fora desfazer. Um dia eu estava ensinando e falei, bom, eu quero que os irmãos me entendam. Inclusive o pastor falou que tem uma matéria concernente a isso. Dança não faz parte de culto, irmãos. Não faz parte de culto. Dança é cultura. Há pecado em dançar? Eu creio que não. É claro que se a pessoa dança funk, ele é endemoniado. Funk, para mim, é um trem que veio do inferno. A dança, o problema da dança é que hoje em dia, principalmente as danças do Brasil, dos lugares, são danças sensuais. Mas a dança era uma cultura, só para terminar, irmão, uma cultura no Oriente. Dança é coisa cultural. Não tem na Bíblia dança dentro do tabernáculo, dentro do templo, dentro das casas, igreja que existiu no Novo Testamento. A Miriam dançou. Dançou Já depois tocou que o mar tamborim. abriu e ela dançou na rua. Davi dançou na rua. Bom, eu fui na igreja uma vez que tinha umas meninas que. E as meninas bonitas, dançaram. Country, colocou a barriguinha de fora com a camisa amarrada, camisinha xadrez, uma calça colada no corpo, boto de cowboy, de cowgirl, chapéu. Colocaram uma música lá que não era evangélica e dançaram na igreja, fazendo a suposta coreografia. E a inspiração veio da onde, hein, Cleber? Hã? A inspiração que elas tiveram na roupagem, a forma de se vestir, Isso, não veio foi de nada onde? Aí bíblico. o que me adoece é que e todas as quatro eram casadas, os maridos, calça frouxa, que deixa as mulheres dele ficar mostrando barriga na igreja. Então, eu fico tentando entender. Eu olhei e falei, misericórdia, só misericórdia. Então, são coisas que não acrescentam para o benefício da igreja. Dança não acrescenta em nada para a igreja. O louvor, sim. A dança, não. Coreografia, quando não é muito exagerada, eu não me importo. Mas eu acredito que dança, não. Dança, não. Coisas que o pessoal está inventando para agregar na igreja, boate evangélica. Irmão, surgiu um dia para trás aí encontros evangélicos de jovem solteiro. E eles colocaram uma boca dando uma mordida de lado, uma boca de uma mulher fazendo algo sensual, e um convite lá para o jovem ir. E lá tem bar e tudo, só não tem Era álcool. pouca. Algumas não tem álcool, né? E tal coisa. Bom, nós não precisamos disso. Isso não é Pentecoste, isso não é poder de Deus, isso não é avivamento. Não é avivamento. Uns crentes assim não têm autoridade para nada, para expulsar uma enfermidade, expulsar um demônio, que são as coisas bem pequenas no reino de Deus. E eles não têm condição para isso. Para que isso, Cleber? Me diz, para quê? Eu não sei, irmão José. O dia Eu que não gostaria de souber, saber, eu irmão, perguntar, para quê? não tem. Aí eu preguei um dia falando a respeito. Na verdade, eu dei uma escola.
A escola falava da espiritualidade holística, ou seja, coisas acrescentadas ao culto da igreja que não faz parte do culto. E uma das coisas estava lá na lição, que era dança. Quando eu falei, eles foram reclamar com o pastor, e eu falei que igreja que eu pastorear, eu não permito dança. Eu não disse que era a igreja que estava falando. Se algum dia eu pastorear uma igreja, não disse que era a igreja que eu estava nela. Alguém levou para o pastor, mas tinha uma câmera. Eu falei, ó, lá embaixo tem uma câmera, confere a câmera, que eu sei que ela está no telefone do senhor. E outra, não procede o assunto, se é só isso eu posso me retirar, porque é o assunto quem levou para o senhor é mentiroso. Deixei bem claro. Não preocupei em saber quem era e falei com ele. Dança não faz parte de culto. Se o senhor achar na Bíblia, me mostrar, eu mudo o meu conceito. Dança é cultura. Até hinos Na também, Kleber, tem verdade, muita coisa que não tem nada a quando ver. é feita essas danças no altar, todo mundo fica prestando atenção, Exato. é nas danças, entendeu? Jesus já não passa a ser mais o centro. Cuidado Essa é das a crianças. O Ah. TikTok, agora as crianças ficam, criança, adolescente, fica muito no TikTok. Tem uma menina que ela é bem famosinha no Instagram, que ela faz dancinha de coisa de música gospel, não vou falar cristã não, gospel. De música gospel, que ela faz os símbolos todos que tem no TikTok. Ela pega as danças do TikTok, que são de músicas seculares, de funk, de sertanejo, whatever it is, e põe no ritmo da música gospel. Tipo, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Ainda bem que meus filhos estão tudo velho já. Quantos aqui é de Valadares? Faz assim com a mão. Eu não sou, não, estou levantando a mão só para poder. Sou vizinho de lá. Sou de Patinga. Então, a irmã Lúcia, ela é de Valadares, na verdade, acho que todo mundo conhece esse pastor, que para mim era um pastor extraordinário, o pastor Flamarion, da Igreja Quadrangular. E teve um dia que ele fez um negócio de forró na igreja com música mundana. E aquele monte de camarada dançando forró. Eu falei forró mesmo dentro da Eu igreja. estava com vontade de dançar forró, gente, que bobagem. Mas que fôssemos para um salão, um negócio qualquer, dentro da igreja, aí é demais. Lugar e hora para tudo nesse mundo, né? E Então, tipo acho assim, que o quer altar dançar? é o que nós temos que respeitar, um lugar que tem que ser respeitado. Isso. Eu creio assim, Se entende? quer dançar, dança. A igreja, nós aprendemos aqui que Eu danço com santo, meu filho em casa, eu danço com minha filha, mas na casa do sua meu casa, filho, na minha isso. casa, na casa da minha filha. Não É, no altar, não vou dançar, sei lá, qualquer tipo de música, concordo. não vou dançar no Por altar. exemplo, Vou um pai, cantar, a filha está casando e aí quer você dançar um faz. baile com a filha dele lá no local do baile. Perfeito. Tudo Agora, na bem. igreja, igreja é lugar de cultuar a Deus. Nós aprendemos uma vez aqui com o pastor Luiz que santo é a palavra que é usada, santo é aquilo que é separado para Deus. E nós separamos aquele local de culto para Deus. Então, ali tem que ser um lugar de culto, não um lugar de palhaçada, não um lugar de dancinha, de ficar inventando coisas que não é bíblico. Então, por exemplo, eu nunca gostei, eu estou falando com os irmãos, eu não gosto, desde criança até falando nisso, nunca gostei de futebol. Eu não sei se no altar, no púlpito da igreja dos irmãos falam de futebol. Eu não concordo falar de futebol no púlpito. Púlpito não é lugar de falar de Bíblia. Aí começou, meu Corinthians perdeu, meu Cruzeiro, meu não sei o quê, que eu nem sei o nome dos times. E uma vez um irmão perguntou para mim, irmão, torce para que time? Irmão tem cara de corintiano. Eu falei, mas eu sou corintiano. Ele eu falei, Coríntios 10, 12, todas as coisas que são lícitas, mas nem todas me convêm. Falei que ele sou Botafogo também, Botafogo no diabo, nesse tipo de conversa. Aí eu não dá para brincar com o irmão, não. Só que uma coisa aconteceu na igreja que eu dou aula. Eu falei isso na igreja, e um dia um irmão falou: quantos aqui são cruzeirenses? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. E o irmão ficou sem graça. Ele ficou todo quadrado, acho que na hora. Aí rapidinho já mudou e pensou: um negócio aqui, o pessoal não mexe com negócio de futebol, não. E das outras vezes que ele foi lá, nunca mais ele falou de futebol. Então, irmão, eu acho que cada coisa tem o seu lugar. Quer falar de futebol? Terminou o culto, fala lá fora. Quer ver jogo? Vê lá fora. Agora, imagina o dia do culto, horário do culto, nossa igreja de manhã, o Brasil vai jogar, nós vamos passar na televisão da igreja, o Brasil não vai ter culto. Não, o pessoal assistindo no celular. Não, peraí, eu estou supondo, irmão, precisa colocar a mão na boca. É suposição, irmão. Celular, entendeu? Vou dizer, suposição. Imagina o que acontece. Mas na Copa de 94, quando o Brasil ganhou, a Copa de 94 foi um problema sério, porque o pastoriel ele teve que correr lá para a igreja, que ele disse que até a bandeira da igreja subiu naquele dia. Os irmãos, eu estava junto também. 94 eu estava no Brasil, nem era evangélico.
Os irmãos foram tudo para rever, para fazer, para buzinar e cantar e falar olé, e até Ok, eu na também. rua, ok, estava na rua. Mas igreja, irmãos, é lugar sério, lugar de É, louvar a Deus, É lugar entregar de a referência, né, Deus, Kleber? prestar um culto a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Esse é o lugar. Deixar Deus trabalhar em nossas vidas através das manifestações dos dons, trazer uma palavra de libertação para o povo e Jesus salva almas. E nós não podemos pôr o mundo dentro da igreja. Se tem uma coisa que me chama a atenção, que a Bíblia mostra que Jerusalém tinha 12 portas, e uma delas chamava a Porta do Monturo, que era o local que tirava o lixo da cidade. Todo o lixo de Jerusalém saía pelaquela porta. Hoje em dia o povo está pegando o lixo e trazendo para dentro da igreja. Trazendo. É infelizmente. E verdade. eles tiravam o lixo. Então nós não podemos aceitar esse entulho teológico no meio da igreja. Somente nós que estudamos temos que debater Kleber, os hinos contra. cantados estão uma vergonha. Então, vergonhoso. Eu até, irmão, não gosto de falar de hino, porque é outra coisa também que eu tenho muito problema na minha igreja, quando eu falo de alguns hinos que eu observo eu acho que eu e o pastor Luiz Pérez, como diz a esposa do pastor, ele é discípulo do pastor, e olha que eu nunca estudei com o pastor Luiz Pérez, não sei agora, ele diz que eu sou discípulo dele. Tem um hino aí que está famoso, eu acho que é um hino bonito, que ele fala que, como é que é? Que o me sustenta de pé é te adorar. É a palavra, né? Eu não sei se adorar sustento de pé, não. Eu estou de pé por causa da Bíblia, por isso que eu adoro. É porque eu já estou de pé, por isso que eu adoro. Mas Não entende? esses hinos, irmão, o evangelista Não tem Kleber, é tudo teologia para bíblica. colocar o homem no centro. É que Você eu estou entendeu? dizendo, é Deus vai bonito. aos poucos se retirando. Essa É é a bonito e tudo, verdade. mas não é bíblico. Bom, nós vamos terminar, mas já passamos, vai dar para 15 minutos de horário. Ainda bem que os irmãos. O evangelista Kleber, eu não fiz a prova na semana passada. O pastor falou para você que é para me fazer? Não, isso aí vai comunicar com os irmãos, né, que não fizeram a prova, mas me Ah, parece que tem um trabalho agora, não é prova mais. ah, Ele vai dar um trabalho para as pessoas que não fizeram, ele não vai dar mais segunda chamada de prova para ninguém. É ok. trabalho. Que, inclusive, eu tenho que fazer o trabalho da matéria passada, porque além de eu estar dando aula no bacharel, eu tenho que participar das aulas online, ver as aulas gravadas, mas, e fazer a prova. Só que, como eu não fiz Ai, a ai, ai. prova, eu vou ter que fazer o trabalho também. Então, será um trabalho dado para as pessoas que não participaram da prova. Ele, me parece que ele teve muito, aglomerou muita coisa em cima do pastor em relação a algumas provas que foram mudadas demais. Eu lembro que teve, acho que foi até teve uma matéria aí que teve 3 chamadas de prova, que o pastor ele tem um coração muito bom e ele faz isso. Eu, sinceramente, nessa área, eu não tenho coração muito bom, não, porque o pastor tem coração bom. Como eu não sou pastor, eu não tenho coração tão bom, porque eu não tenho coração de pastor. Não estão entendendo? Então eu não daria também 3 chances, não. E o pastor, ele não está querendo dizer que está aglomerando muita coisa em cima dele quando ele tem que fazer isso. Então ele pediu para falar com os irmãos que não participou, que é o trabalho. E também pediu para anunciar para os irmãos que parece que já despachou as apostilas e, e as apostilas vai chegar nas nossas mãos, que a minha também não chegou. Eu estou utilizando no meu iPad, através do e-mail que ele me mandou, a apostila que eu não tive tempo essa semana para poder ir lá tirar as cópias, então tive que utilizar o iPad. E eu sempre gosto de marcar, mas como a apostila, o assunto aqui não está com dificuldade para ter que ficar fazendo highlight, para mim ficou mais fácil utilizar no próprio iPad. Nós paramos, Essa então, matéria nossa vai ser prova ou vai ser trabalho? É essa que a gente está essa fazendo agora. matéria vai ser trabalho. Essa matéria Trabalho, vai ser né? trabalho. Porque, como ele falou, vai dar trabalho uma matéria e prova outra. Eu acredito que o trabalho aqui não vai ter muita dificuldade. O pastor, como eu já falei, tem um coração muito bom. Possivelmente vai dar uns 3, 4 sermões para ser feito baseado em Sei se alguns essa textos. matéria que passou, a outra, eu não fiz prova. Eu estudei, eu não estava preparado, falei para ele, eu não vou fazer não, porque eu não gosto de fazer, porque eu não estou preparado, quando eu não estou preparado. Aí, na outra vez, acho que ele esqueceu da prova umas Então, 2 vezes. E eu acabei então, não fazendo, mas comunica estudei com uma ele. doida. Hã? Comunique com ele que às vezes ele dá um trabalho para a Eu irmã. falei com ele esse dia, falei, pastor, manda um trabalho que eu faço, mas ele não mandou até agora, não. Então, o pastor está com muita coisa, irmão. Inclusive, eu tenho que conversar com ele, mas ele chegou de viagem, eu creio que hoje, porque ele estava viajando para algum núcleo que ele tem que. Em Eu não sei tempo? se era, se era aqui em Canérica, aqui que eu falo, eu não estou em Canérica, não, perto Hum. aqui, ou se era na própria Flórida, quer dizer que
E ele tem que mudar também, parece que falou que vai mudar. Então tá um Ele vai negócio mudar para Tampa, puxado. aí eu vou ter a oportunidade de vê-lo, porque minha filha mora lá. Não, dizer que as coisas estão Vai, muito É. irmã Sandy, você é de onde? Eu moro em Connecticut, New Milford, Tá, ok. mas a minha menina mora em Tampa. Então, amém, irmão, Aí, vamos agradecer a Deus, orar. Eu fiz a chamada aqui silencioso, porque aqui fica mais fácil. Como eu conheço todo mundo, eu não preciso fazer chamada. Na outra turma tem que fazer chamada, que eu conheço, tá 2 pessoas só, então tem que fazer chamada lá. Aqui fica mais fácil, eu sei quem veio e quem não veio. Bom, uma coisa que eu queria perguntar aos irmãos, como eu ouço as aulas quando eu estou trabalhando, então eu não estou vendo a tela. Eu coloco o telefone em algum lugar, coloco o fone e ouço as aulas. O irmão Lucas está estudando, sim? Eu queria Não, perguntar. Não, não, ele havia não. falado comigo na matéria passada que estava pensando em parar, muita dificuldade, muita pressão, muito trabalho, mas ele falou que não iria parar. Como eu estou falando, porque eu não ouvi, inclusive a última aula eu vi participação de todos os alunos e eu não ouvi ele sempre participava, eu não ouvi ele participando. Então, é por isso que eu estou perguntando se ele participou dessa matéria. não. Ele parou. Ok. Eu vou perguntar para o pastor. Bom, vamos agradecer a Deus. Vamos aí pedir ao nosso irmão Zé Carlos para agradecer ao Senhor para nós nessa noite. E na próxima aula nós estaremos entrando no ponto 3, 2.3, falando mais um pouco. Vamos ver se falamos mais rápido a respeito desse sermão. Eu acabei foi pregando o sermão do pastor aqui. Senhor Deus, eterno Pai, no momento queremos te agradecer pelos momentos que passamos aqui, Senhor, de aprendizado da tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui e de cada família representada. Abençoa a mente e a vida do irmão Kleber, Senhor. Guarda, protege, ilumina a vida do seu filho. Que ele continue sempre, Senhor, aplicado, Senhor, a ensinar, Senhor, a tua palavra que é pura e santa. Abençoa o pastor Prestes e família. Guarda-nos e protege-nos em nome de Cristo. Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a vida de todos. Tenham uma excelente semana e uma maravilhosa noite. Todos tenham Amém. Amém. A uma paz a paz. todos. Fiquem com Deus. Amém. A paz. Amém.